Bora aqui. Bom, então hoje o que é que eu resolvi fazer com vocês? Eu resolvi fazer uma revisão, tá? Desde o primeiro conteúdo que a gente trabalhou em sala, desde cinemática, até o conteúdo trabalhado semana retrasada, né? Que semana passada não teve aula. Então, hoje a gente vai fazer revisão da unidade 1 e 2, tá? Até a seção 2.2. Aí eu vou pedir que vocês desliguem os microfones, tá, gente? Para não dar interferência, até para a gravação ficar boa e vocês conseguirem assistir novamente. Desliguem tudo, por favor. Obrigada. Então, vamos lá. Lembrando que eu não consigo resolver muitas questões com vocês aqui por slide, porque isso, querendo ou não, me demanda tempo e eu tenho 3 disciplinas diferentes para montar a aula. Então, assim, o que eu tentei o máximo focar aqui em questões de cinemática, tá? Para o entendimento de vocês saírem melhor, até porque já tem um tempo que a gente viu o conteúdo, e a disciplina, o conteúdo da unidade 2, ele está mais recente. Então, eu consegui montar com vocês aqui alguns exercícios de cinemática, mas de dinâmica não, tá? Aí o que eu tô querendo fazer? Até sexta-feira, no máximo da semana que vem, porque eu estou montando vídeos de outras disciplinas que vem, né, primeiro no decorrer da semana, eu vou pegar algumas questões, tá? Alguns exercícios, e vou gravar um vídeo resolvendo esses exercícios, e aí eu mando no grupo para todo mundo, tá? Para que diminua aí na dificuldade do entendimento sobre o conteúdo, tá? Então, vamos lá. A gente começou a matéria, né, a disciplina, eu explicando para vocês o que era a física mecânica, né, que é o nome da nossa disciplina. Então, física mecânica, eu falei para vocês que é a física, né, a parte da física que estuda o movimento dos corpos. Então, é aqui dentro dessa disciplina que a gente vai entender como cada corpo se movimenta, qual é o tipo de movimento daquele corpo. Então, vamos classificar ali o movimento de cada corpo. E aí, para começar o estudo da física mecânica, a gente começa sempre primeiro através da cinemática, né? Que a cinemática, ela é o quê? Ela é a parte da física mecânica, então ela está dentro aí da disciplina física mecânica, que é a disciplina que a gente está trabalhando, e por ela estar dentro da disciplina física mecânica, e física mecânica ser uma disciplina onde a gente estuda o movimento dos corpos, a cinemática ela vai estudar também o movimento dos corpos, só que ela vai estudar sem levar em consideração a massa e as forças que estão atuando dentro desse corpo, tá? É bem importante que vocês fixem essa informação, porque muitos alunos se confundem. A professora, não entendo por que não, se fosse um corpo, por exemplo, se fosse um carro e uma pessoa, não entendo por que os cálculos são os mesmos. Porque aqui dentro de cinemática a gente não vai levar em consideração a massa desse corpo. Aqui é só para a gente entender como é que eu posso classificar o tipo de movimento de cada corpo. Por enquanto, a gente não vai detalhar que para um corpo com massa maior que o outro, esse movimento vai ser diferente, tá? Por enquanto, a gente não se apega em massa e não se apega em forças que atuam sobre esse corpo. Então, resistência do ar, força de atrito, isso aqui não vai influenciar aqui dentro da cinemática. Tudo bem? Então, relembrando, cinemática é a parte da física mecânica, ou seja, ela estuda também o movimento dos corpos, mas aqui ela não leva em consideração a massa desse corpo e nem as forças que estão atuando sobre ele, tá? E aí eu falei para vocês que quando a gente começa a estudar cinemática, já que eu estou estudando, né, a classificação do movimento de um corpo, né, como identificar o movimento de um corpo, existem algumas variáveis que a gente precisa conhecer para eu saber se esse corpo está se movimentando ou não. Então, tem algumas variáveis aí que a gente precisa ter em mente já especificado para me saber se esse corpo está realizando um movimento ou não. Então, a primeira variável que eu falei com vocês foi a variável da posição, tá? E aí, para quem lembra, eu disse que para mim conseguir identificar a posição de um corpo no espaço, eu preciso ter uma origem, um referencial e um sentido. O que seria essa origem, referencial e esse sentido? O que eu estou dizendo aqui, ó? Por exemplo, aqui a gente pode dizer que é uma rua, tá? Esse aqui parece uma régua, mas é o meu referencial, é o meu eixo referencial. Em sala, eu dei o exemplo da BR para vocês, né? Você está lá na BR-101, né? Então, aqui é como se fosse a BR, tá? Aí, o que acontece?
eu preciso de um referencial, que aqui no meu caso está aqui a minha BR, tá? É o meu referencial. Só que eu preciso delimitar uma origem para esse referencial. O que seria essa origem, professor? Seria o ponto onde vai se iniciar o movimento. Então, daquele ponto para um lado, eu vou dizer que o movimento ele cresce, ele vai para o sentido positivo. Daquele ponto que é a origem para o outro, ele vai para o sentido negativo. Então, ele tá indo, o sentido dele está diminuindo, tá? Então, aqui no meu referencial, eu delimitei uma origem aqui, que é onde o carinha tá, onde o homem tá. E aí a origem, eu disse lá que o ponto inicial é a origem aqui, então eu vou começar o movimento a contar daqui. Então aqui vai ser meu marco zero. Então a partir aqui é minha posição zero, minha posição inicial lá, a origem do referencial. A partir dessa origem, eu sei para que lado está crescendo o sentido e para que lado está diminuindo. Eu sei que para a direita ele está crescendo, né? Porque são valores positivos aqui que a gente está vendo. E para a esquerda ele diminui. Então, quem me diz o sentido, pessoal, é o sinal. Ó. Sinais positivos, eu tenho que o meu sentido ele está crescendo. Sinais negativos, aqui menos 2, menos 4, menos 6 metros, ele está diminuindo, ele está indo para o lado oposto do referencial. Aí essa posição ela é identificada com a letra X. Aqui a gente trabalha com a letra X, tá? Então, falou em posição, lembra que ela é identificada com a letra X e a unidade dela no SI é em metros. Não é à toa que o referencial aqui está em metros. Até aqui, alguma dúvida? Não? Posso seguir, né? Letra A. Aí vamos fazer um exemplozinho aqui, ó. Qual é a posição do homem nesse caso, né? A posição dele no espaço, que está identificado aqui, a posição dele é a posição que é 0 metros, né? Ele está na origem. Então, a posição dele aqui no espaço é de 0 metros. Agora, se eu perguntar a vocês qual a posição da casa, a casa está exatamente nesse ponto aqui, que é a posição de 8 metros. Então, a posição dela é a posição de 8 metros positiva, ela está no sentido positivo da origem. Agora, se eu perguntar qual a posição da árvore, você vai aqui na árvore e você olha embaixo que a posição da árvore é de menos 8 metros, tá? Por que eu tenho que colocar o menos, professora? Porque se eu colocar 8 metros, ele dá a entender que a árvore ela está na mesma posição da casa. Eu preciso do sinal, porque o sinal vai me identificar que sentido ele vai estar do referencial. Então, o menos me deixa claro que a árvore ela está no sentido negativo aqui. Tranquilo? Deu para entender como eu identifico a posição de um corpo no espaço, pessoal? Sim. Posso seguir? Com certeza. Pronto, bora seguir. Então, a posição é a primeira variável que eu preciso identificar em um corpo para me classificar o movimento dele. Então, primeira posição, e eu sei que ela é representada pela letra X, e que no SI a unidade dela tem que estar em metros, tá? Segunda variável, a gente falou de deslocamento. O que acontece aqui, ó? Pegando aqui o mesmo exemplo. O que é um deslocamento? Se eu tenho o corpo aqui numa posição inicial, por exemplo, eu tenho esse homem aqui que inicialmente ele está aqui na origem, ele está na posição 0. Se esse carinha sai daqui e ele caminha até a casa, ele realizou um deslocamento, não realizou? Ele mudou aqui a posição dele, ele saiu de uma posição que ele se encontrava inicialmente, e aí ele caminhou até a casa, ele foi lá para uma posição final. Essa distância entre a posição inicial e a posição final é o que a gente chama de deslocamento, é o quanto eu me desloquei. E aí, como é que eu calculo esse deslocamento? A gente calcula o deslocamento, eu chamo ele de variação de posição, né? A mesma coisa. Qual a variação da posição? O quanto que ela variou? É o meu deslocamento. Então, esse deslocamento ele vai ser calculado como? Sempre posição final. Nesse caso, se ele estava aqui inicialmente e foi para casa, quem é a posição final? 8. Menos a posição inicial, que é 0. Sempre o cálculo vai ser assim. Como eu sei que posição no SI é em metros, então a unidade do meu deslocamento também vai ser em metros, tá? Então, se eu perguntar lá, qual o deslocamento do homem até a casa? Ora, eu sei que o deslocamento é posição final menos posição inicial. Posição final, ele saiu daqui, da origem, e foi para casa. A final dele é 8. A origem dele, ou seja, a inicial dele estava na origem, é 0, né? Logo, o deslocamento dele foi de 8 metros. Então, ele se deslocou 8 metros positivo, no sentido positivo, tá? Se eu perguntasse qual o deslocamento do homem
até a árvore, aí a gente ia fazer a mesma coisa. Δx, que é deslocamento, é igual posição final, menos a posição inicial. Quem é a posição final do corpo, né, do homem? Ele estava aqui inicialmente e foi lá para a árvore. Então, a posição final dele é a posição da árvore, que é menos 8 metros. Então, fica menos 8, que é a posição inicial, precisa sempre do sinal, tá? Menos a posição inicial. Quem é a posição inicial? 0. Logo, o deslocamento do homem agora foi de menos 8 metros. Por que o menos? Porque ele foi para o sentido oposto. Tranquilo até aqui? Tudo Sim. tranquilo? Ninguém tem dúvida, né? Não. Pronto. Então, a gente já aprendeu aí duas variáveis. Aprendeu não, relembrou, né? Que todo mundo já sabia. Posição e deslocamento, tá? Posição identificado pela letra X, está em metros. Deslocamento é a variação da posição, o quanto que eu mudei ali, variei minha posição. E a unidade dele também é em metros, tá bom? Depois de falar de deslocamento, a gente foi lá e falou de velocidade, né? E aí eu falei para vocês, olha, pessoal, a gente tem dois tipos de velocidade. Eu tenho a velocidade média e eu tenho a velocidade instantânea, né? Vamos começar pela média. Quando eu falo de velocidade média, eu falo de uma velocidade que para ela acontecer, ela precisa acontecer em um intervalo de tempo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Pegando aqui o mesmo exemplo. Se eu dissesse que o carinha, para se deslocar para casa, ele olhou ali para o relógio, aí ele falou assim, olha, eu quero ir para casa agora. E aí ele disse, eu vou começar a contar o tempo agora, tá? De quanto que eu gasto até chegar lá em casa. Aí ele vai dizer, já que eu estou começando de agora, eu vou dizer que o meu tempo inicial é 0. Vou começar a contar de agora, então, quando ele estava lá na origem, o tempo inicial dele foi 0. Saiu lá nos 0 segundos. Aí ele foi, caminhou e chegou na casa. Ele viu lá quando chegou que levou 10 segundos para chegar aqui, né? Dessa posição, da posição inicial até a posição final. Aí ele quer saber qual é a velocidade média dele. Então, velocidade média, para eu calcular, eu preciso de dois tempos, tá? Então, quando a questão me pede velocidade média, eu tenho que entender que a velocidade média é uma velocidade que aconteceu no intervalo de dois tempos, entre um tempo inicial e um tempo final. Como é que eu calculo essa velocidade média? Ó, o meu deslocamento, ou seja, o quanto ele se deslocou, por um intervalo de tempo. Então, ele se deslocou, mas ele levou um certo tempo para se deslocar. Então, a velocidade média ela vai ser o quê? Justamente o deslocamento realizado por ele até a casa, dividido pelo tempo que ele gastou, pelo intervalo de tempo. Como eu sei que delta significa variação, né? Então, variação da posição, né? Posição final menos posição inicial. Delta T também é variação. Então, é tempo final, o tempo que ele levou, né? Final, menos o tempo inicial. Tá? E aí, substituindo lá na equação, eu tenho que velocidade média, ela vai ser quem? Vai ser a posição final menos a posição inicial do corpo, dividido pelo tempo final do corpo menos o tempo inicial dele, tá? Aí, por exemplo, se a gente está realizando aqui em relação à casa, se eu sei que inicialmente ele estava na posição 0, né? Aí ele foi lá para casa. Quem é a posição final desse corpo? A posição final dele é a posição da casa, que é 8. Deixa eu só adicionar aqui, pessoal, rapidão. A posição final dele era a casa, né? Que é 8 metros. Então, eu fui lá e coloquei 8 positivo. Menos da equação, a posição inicial. Quem é a posição inicial dele? 0, que ele estava na origem. Dividido pelo tempo final. Quem é o tempo final? 10 segundos. Menos o tempo inicial, que era 0. Logo, 8 dividido por 10, né? Lembrando que aqui em cima a unidade é metro, e embaixo a unidade de tempo no SI é segundos. Eu tenho que a velocidade média do corpo foi de 0,8 metros por segundo. Deu para entender como eu calculo velocidade média, pessoal? Sim. Tranquilo. Todo mundo tá tranquilo, né? Facinho aqui. Sim. Então, vamos lá. Se fosse para calcular, então, do homem até a árvore, digamos que eles levaram o mesmo tempo, né? O que acontece aqui, ó? A mesma coisa. Posição final, quem é? Menos 8, né? Mudou o sinal. Menos 8. Menos da equação repetir. Posição inicial, quem é? 0. Dividido, tempo final, 10, menos o tempo inicial, que é 0. Então, fica menos 8 dividido por 10.
Então, eu tenho que agora a velocidade média do homem seria de menos 0,8 metros por segundo. O módulo da velocidade é o mesmo. O que mudou aqui foi o sentido, porque ele foi para o sentido negativo, ele foi para o sentido oposto ali da origem. Tranquilo? Então, bora. Agora, quando eu falo de velocidade instantânea, eu falei para vocês que velocidade instantânea ela é diferente da média em que sentido? Vocês viram que para eu calcular a velocidade média, eu preciso de um intervalo de tempo, ou seja, eu preciso de dois tempos. No intervalo de um tempo e outro, eu calculo a média. Agora, eu preciso para me calcular a velocidade instantânea, eu não preciso mais desse intervalo. Quando eu falo velocidade instantânea, eu falo de uma velocidade que eu quero em um instante específico, em um tempo determinado. Eu não quero mais entre dois tempos, eu quero em um tempo só. Então, aí a gente viu que eu calculo essa velocidade lá, né? Através da derivada. Então, por exemplo, a gente falou lá que ele levou 10 segundos para chegar aqui. A gente calculou lá a velocidade média dele entre o que o homem gastou até a casa. Porém, se eu quisesse saber qual era a velocidade dele no tempo de 7 segundos, exatamente em 7 segundos, qual seria a velocidade do homem naquele momento? Né? Isso é velocidade instantânea. Aí a gente viu lá que a velocidade instantânea, ou seja, V de t significa o quê? Uma velocidade para qualquer tempo é encontrada como? Através da derivada da posição em função do tempo. Então, se eu conheço a função da posição do meu corpo, derivo ela, eu consigo encontrar a minha velocidade, a função da velocidade, tá? Aí, como é que a gente faria aqui, ó? Um exemplo simples aqui. Supondo que o homem tem a posição descrita no SI, ou seja, se está no SI, significa dizer que a posição ela está em metros e o tempo está em segundos. SI, a posição vai estar em metros e o tempo está em segundos. Aí ele pede, calcule a velocidade dele no instante de 7 segundos. Então, qual é a velocidade dele no momento exatamente de 7 segundos? Eu sei que a posição a função da posição do homem, a questão me deu, né? Ele disse que é 0,1 vezes o tempo ao quadrado. É assim que se comporta a posição. Então, a posição para cada tempo vai se comportar desse jeito. Né? Então, aqui o que é que ele está dizendo? Que para cada tempo que eu tenho, eu vou ter um valor de x, um valor para a posição. Só que a questão está me pedindo velocidade. Se eu sei que a velocidade é a derivada da minha posição, né? Então, se eu derivar essa posição aqui, eu encontro essa velocidade. Aí a gente aplica lá a regra de derivação, lembra? Sempre está aqui em função do tempo, né? O valor está em função do tempo. A gente pega lá o expoentezinho do t, vem para cá multiplicando e subtrai o expoente que ficou de 1. Então, ficou assim, né? Do 2 veio multiplicando 0,1, fica 2 vezes 0,1, vezes o tempo elevado a 2 menos 1, né? 2 menos 1, eu encontro aí que essa derivada vai ser de 0,2 vezes um tempo, né? Ou seja, encontrei a derivada da posição. Se eu sei que a velocidade é igual à derivada da posição, logo eu posso dizer que essa velocidade ela é igual a 0,2 vezes um tempo. Ou seja, a velocidade para qualquer tempo, ela vai se comportar igual a 0,2 vezes o tempo que eu quero. A questão está me pedindo no tempo de 7 segundos. Então, eu vou lá e substituo esse valor por 7, tá? Então, para um tempo de 7 segundos, eu tenho que a minha velocidade é igual a 0,2 vezes 7, que é o tempo que eu quero. Aí eu encontro a velocidade do homem de 1,4 metros por segundo, tá? Lembrando que são valores arbitrários que eu chutei, então talvez não dê tanta coerência em relação se fosse para substituir com outros valores. Mas deu para entender o entendimento do desenvolvimento da questão, pessoal? Deu. Tranquilo, tranquilão para todo mundo? Sim. Tá. Então, vamos. Então, a gente já falou de posição, falou de deslocamento, falou de velocidade média e falou de velocidade instantânea, ou seja, as variáveis que um corpo pode ter para que ele esteja realizando um movimento. A última variável que a gente falou foi a aceleração, né? E aí, do mesmo jeito da velocidade, a gente viu que tem a aceleração média e a aceleração instantânea. E as duas têm a diferença pelo mesmo motivo da velocidade, né? Eu tenho a aceleração que acontece também em um intervalo de tempo, mas eu tenho a aceleração instantânea que ela não vai acontecer em um intervalo de tempo, ela vai acontecer para um tempo específico também, tá? E aí, como é que eu calculo aqui essa aceleração média? Lá, a velocidade era a variação da posição em função do tempo.
Por quê? Porque à medida que eu me deslocava, o tempo ia passando. Por isso que velocidade média é deslocamento dividido por tempo. Aqui a aceleração, ela vai ser a minha velocidade, a variação da minha velocidade pelo tempo. Por quê? Porque quem está variando é a velocidade. Se eu estou me deslocando e horas eu estou a 10 metros por segundo, depois eu estou para 20, depois eu volto para 5, eu estou mudando a minha velocidade. Se está tendo mudança de velocidade, né, variação de velocidade, significa dizer que está existindo aceleração. Por isso que a gente calcula a aceleração média do corpo, ΔV, que é a variação de velocidade, dividido por ΔT. Lembrando que variação, esse delta significa variação, é sempre final menos inicial. Então, como é variação de velocidade, então é velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela variação de tempo, né, que é tempo final menos tempo inicial. Então, eu calculo aqui a minha aceleração média através dessa equaçãozinha aqui, tá? Qual a unidade dela? Metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam das unidades, tá, pessoal? Aí, como é que eu calculo aqui, ó? Vamos lá. Supondo que a questão dissesse assim, ó, a posição de uma partícula no SI, lembrando, se está no SI, posição é em metros e tempo é em segundos, é dada por x de t, ou seja, x para qualquer tempo, a posição para qualquer tempo, ela vai ser 3t ao quadrado menos 27t mais 4. Calcule a aceleração média da partícula entre os tempos 2 e 4 segundos. Então, ele quer para um tempo inicial de 2 e um tempo final de 4 segundos. Ele quer aceleração média. O que eu sei de aceleração média? Eu sei que a aceleração média ela é a velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pelo tempo final menos o tempo inicial. O que a questão me deu? A questão me deu o tempo inicial, que é 2, e o tempo final, que é 4 segundos. Mas para eu calcular a aceleração média, eu preciso das duas velocidades, a velocidade final e inicial. E a questão não me forneceu, né? Só que ela me forneceu o quê? A função da posição. Ela me disse lá que a função da posição é 3t ao quadrado menos 27t mais 4. E eu sei que a minha velocidade é a derivada da posição em função do tempo. Então, tem como eu encontrar aí essa velocidade inicial e essa velocidade final, né? Eu sei que a velocidade inicial vai ser para o tempo de 2 e a final vai ser para o tempo de 4. Então, eu realizando a derivada dessa posição, ou seja, a função da posição é essa, derivando aqui, 2 vem multiplicando 3, né? Fica 2 vezes 3t, menos 27. 4 não está em função do tempo, ele é constante, derivada da constante é zero, por isso que ele sumiu aqui. Então, eu tenho que essa derivada, ela é igual a 6t menos 27. Como eu sei que a derivada é igual à minha velocidade, então a velocidade para qualquer tempo, ela é igual a 6 vezes o tempo que eu quero, menos 27, tá? Então, vamos fazer para a velocidade inicial, né? Velocidade inicial, ela se deu no tempo de 2 segundos. Então, a velocidade para 2 segundos é igual a 6 vezes o tempo, que é 2, menos 27. Aí eu encontro a velocidade inicial do corpo de menos 15 metros por segundo. Já encontrei uma informação para poder calcular a aceleração. Agora, falta encontrar a velocidade final, né? Então, a velocidade final aconteceu num tempo de 4 segundos. Então, eu substituo o valor do t aqui por 4, realizo aqui o cálculo e encontro que a velocidade final foi de menos 3 metros por segundo. Agora, eu tenho todas as informações que eu preciso para calcular a aceleração média. Como é que eu calculo aqui, ó? A aceleração média é igual à velocidade final, né? Quem é a minha velocidade final? Minha velocidade final aqui eu calculei é de menos 3, né? Então, menos 3, menos da equação, a velocidade inicial. Quem é a velocidade inicial? Menos 15. Menos 15, né? Dividido pelo tempo final. Quem é o final? 4. Menos o tempo inicial, que é 2, tá? Quando eu resolvo isso, eu encontro 12 dividido por 2, e aí eu encontro a aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo aqui, pessoal? Sim. Todo mundo, nenhuma dúvida, né? Então, veja que a gente encontrou aqui tudo só através da função da posição. A questão só me forneceu a função da posição e os tempos. E aí eu consegui calcular tanto a aceleração média, né? Eu conseguiria calcular a aceleração média, mas eu também conseguiria calcular a aceleração instantânea. Como assim? Eu deixei isso aqui porque caso alguém me perguntasse, né? Professora, por que a velocidade final e inicial é negativa?
e a aceleração deu positivo. Quando vocês tiverem essa dúvida do que está acontecendo, façam um desenhozinho assim, ó, parecido com esse aqui que eu coloquei, e aí vocês identificam aqui, ó. Eu sei que eu sempre vou ter um referencial, que eu desenho essa réguazinha, e eu delimito uma origem. Ele vai começar daqui, ó, do zero. Do zero para a direita é positivo, então eu coloquei um máximo aqui, um valor de 15, né? Do zero para a esquerda é negativo, então menos 15, que é a velocidade que eu achei. Então a velocidade dele inicialmente estava aqui, e afinal foi para onde? Menos 3, ou seja, ela estava se aproximando da origem. Então ela estava saindo do sentido negativo e indo no sentido positivo, por isso que a aceleração dela era positiva, tá bom? Agora, como é que eu faço para calcular a instantânea, né? Que eu poderia calcular naquele exemplo lá a instantânea também, ou seja, aceleração para qualquer tempo, tá? Como é que eu faria isso? A gente viu que a velocidade é a derivada da posição, né? A aceleração, pessoal, vai ser a derivada da velocidade agora. Ou seja, se eu conheço a posição, derivo ela uma vez, acho velocidade, né? Aí achei a velocidade, derivo essa velocidade que eu achei, acho a aceleração. Ou seja, eu posso dizer também que a aceleração é a derivada segunda da posição. Se eu derivar a posição duas vezes, eu consigo achar essa aceleração instantânea, tá? E lembrando que a unidade dela é metros por segundo ao quadrado. Aqui o mesmo exemplo, ó. Só que agora ele pede, calcule a posição de uma partícula no SI, né? A partícula de uma posição no SI é dada por x é igual a 3t ao quadrado menos 27t mais 4. Calcule a aceleração da partícula para qualquer tempo, tá? Ou seja, para qualquer tempo. Aqui ele não está me especificando quem seria, qual seria o tempo que ela queria, tá? Como é que eu faço aqui? Eu sei que a aceleração é a derivada da velocidade ou a derivada segunda da posição. A posição eu tenho, a função é essa que a questão me deu. Derivo ela aqui, ó, encontro, a gente já fez a primeira derivada na outra questão, né? Encontro aqui 6t menos 27. Então, isso aqui é a minha velocidade. Derivo agora essa velocidade, vou encontrar aqui, através da derivada segunda... peraí, deixa eu aceitar aqui. Através da derivada segunda, ó, faço a mesma coisa. O t aqui está elevado a 1, ele vem multiplicando um 6, por isso que ficou 6 vezes 1, né? O 27 não está em função do tempo, então ele é constante. Derivada da constante, 0, por isso que ele sumiu aqui. O expoente do t, que é 1, subtrai lá de 1. Então, eu tenho que a minha aceleração, a derivada segunda, é de 6 metros por segundo ao quadrado, né? Então, a aceleração aqui é de 6 metros por segundo ao quadrado. O que é que acontece aqui? Nesse caso, eu não acho uma aceleração que nem eu achei a velocidade, né? A velocidade lá, a gente achou um valor aqui de 6t menos 27, ou seja, a depender do tempo que eu coloque aqui, essa velocidade vai mudar. Já para aceleração, não. A gente nem tem t aqui nessa função. Então, para qualquer tempo, ela sempre vai se manter 6 metros por segundo ao quadrado. E nesse caso, tá, gente? Dessa posição que está se comportando desse jeito. Então, aqui ela é uma aceleração que a gente chama de aceleração constante, porque ela não está variando. Mas se eu encontrasse, professor, aqui, por exemplo, 6t, aí eu saberia que para qualquer tempo eu teria um valor diferente de aceleração, porque a depender do tempo que eu quisesse, né, quando eu substituísse aqui na função e multiplicasse por 6, esse valor seria diferente. Aí, nesse caso, a gente teria uma aceleração que estava variando. Tranquilo, pessoal, aqui? Sim. Todo mundo? Sim. Então, vamos seguir aqui, ó. Pronto, aqui eu coloquei de forma resumidona, né, para todo mundo ver essas variáveis. Então, eu tenho a variável posição, deslocamento, velocidade média e instantânea, que é a equação de cada uma, aceleração média e instantânea, tá? Depois que a gente classificou quais são essas variáveis, ou seja, qual é a variável que eu preciso conhecer, as variáveis que eu preciso conhecer que elas estão ali no corpo, né, para identificar esse movimento, a gente classificou o tipo de movimento. Eu disse a vocês que existiam 2 tipos de movimento. O primeiro é um movimento que eu chamo de movimento uniforme. O que é um movimento uniforme? É um movimento que o está realizando que ele mantém ali a velocidade dele uniforme. Ele não varia essa velocidade. Então, se ele está lá a 40 km por hora, ele está lá sempre mantendo aquela velocidade de 40 km por hora. Ele não está acelerando, ele só está mantendo ali, né, a velocidade constante. Então, se essa velocidade é constante, pessoal,
significa dizer que o meu movimento, eu classifico ele como uniforme, porque eu não estou tendo variação de velocidade. E se eu não tenho variação de velocidade, eu digo que a minha aceleração desse movimento ela é nula, tá? Então, essas são as características do movimento uniforme. Um corpo, para estar realizando um movimento uniforme, ele tem que ter velocidade constante e aceleração nula, né? Já que essa velocidade é constante, significa dizer que não tem nenhuma aceleração atuando sobre esse corpo. Tranquilo? Aí, aqui começam as equações, né? E aí eu falei para vocês, olha, pessoal, basicamente vocês precisam só entender e gravar a função da posição para cada tipo de movimento. Então, para um movimento uniforme, como é que eu vou ter a posição do corpo se comportando? Sempre dessa forma. Então, essa aqui é a equação da posição de um corpo que se encontra no movimento uniforme, ou seja, de um corpo que tem velocidade constante. Se a questão falar, olha, um corpo com velocidade constante, eu já sei de cara, poxa, a velocidade é constante, então o movimento é uniforme. Se o movimento é uniforme, a equação da posição dele vai ser essa aqui, ó. Posição final, então esse x sem nada significa posição final do corpo, vai ser igual a quem? A posição inicial dele, mais a velocidade inicial desse corpo vezes o tempo. Aí você se pergunta, professora, se a velocidade é constante, por que aqui vem descrito velocidade inicial, né? Se ela é a mesma coisa. Justamente porque a gente prova que através da... Eu falo a vocês, se vocês conseguirem aplicar a derivada, vocês conseguem encontrar qualquer equação. Então, desse jeito aqui, se eu for lá e aplicar a derivada aqui, porque eu sei que a derivada a velocidade é a derivada da posição. Então, se eu derivar essa equação aqui, eu encontro quem é a minha velocidade no movimento uniforme. Então, vamos lá, ó, eu derivando isso aqui, ó. XI, ou seja, a posição inicial, ela não está em função do tempo, não tem tempo aqui. Então, ela é constante. Isso aqui some, ó, vai para zero, né? Vai ficar só essa expressão aqui. Então, T aqui está elevado a 1. 1 vem multiplicando, 1 vezes VI, né? Velocidade inicial. Vezes o tempo que ficou lá, 1 menos 1 elevado a zero. T elevado a zero é igual a 1. Então, aqui eu consigo dizer que a minha velocidade para qualquer tempo, né, ela é a derivada da posição em função da velocidade, da posição em função do tempo. Aí eu encontro que essa derivada é a velocidade inicial. Aqui eu provo que a minha velocidade final é igual à velocidade inicial. Então, aqui eu consigo dizer realmente que o meu corpo está realizando um movimento uniforme, porque a velocidade no final é igual à velocidade no início. Entendido aqui, pessoal? Sim. Sim, sim. Pronto, vou seguir. O próximo movimento que a gente tem é um movimento que a gente classifica ele como um movimento uniformemente variado. Veja que no primeiro eu tenho algo que é uniforme. No segundo, alguma coisa está variando. O que está variando no segundo? A velocidade, tá? Aceleração. A velocidade, tá, gente? Se a velocidade aqui é constante, no segundo a velocidade ela vai ser variada. A aceleração, que antes era nula, é que passa a ser constante, diferente de zero, tá? Professor, então sempre a velocidade vai ser constante, vai se manter sempre, que nem a questão anterior, 6 metros por segundo ao quadrado? Não. Pode ter casos também que essa aceleração ela vai vir variando. Então, para cada tempo eu vou ter uma aceleração. Mas aí a gente já não está falando mais de essa definição de aceleração variando, é o que a gente chama de arrancada, né? Quando vai fazer a ultrapassagem lá do carro, eu preciso acelerar para... Né? Então, eu fico ali variando a minha aceleração. Então, nesse caso, eu estou dando arrancada no meu carro. E isso não vai entrar aqui nesse momento. A gente não vai estar estudando isso no livro de vocês. Ele não aborda isso, tá bom? Então, movimento uniformemente variado, eu vou classificar ele como a velocidade que está variando, o que antes não acontecia no MU. Então, se o corpo se disser assim, olha, um corpo parte... um corpo realiza um movimento com a velocidade inicial de 40 metros por segundo e chega a um determinado ponto com a velocidade final de 60 metros por segundo. Então, você viu aí que a velocidade dele mudou. Se a velocidade dele mudou, variou, então ele já não é mais um movimento uniforme. Ele é um movimento que eu vou classificar como variado, porque a velocidade dele está mudando. E se essa velocidade conseguiu mudar, significa dizer que o meu corpo conseguiu aplicar ali realizar ali uma aceleração. Né? Teve aceleração nesse movimento. Por isso que a velocidade mudou. Então, aqui, em movimento variado, em MUV, a aceleração, ela existe e ela é diferente de zero. Ela não é mais nula como era aqui, não. Tá? E aí, da mesma forma que no primeiro, tem uma equação para a posição,
o segundo também vai ter. Então, se o corpo falou, se a questão falou que o corpo está realizando lá um movimento que a velocidade mudou, essa posição desse corpo agora, ela vai ser aplicada junto com a aceleração. Por quê? Se a velocidade está mudando, a gente não já viu que existe uma aceleração nesse movimento, então a única coisa que vai mudar dessa equação para a equação do MUV é que a gente vai acrescentar mais a aceleração aqui, ó, tá? Mais esse valor aqui de aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Então, veja que a diferença dessa equação para essa, até aqui, ó, até V e T, ela é igual. Para cá ela muda. Por quê? Porque no primeiro caso eu não tenho aceleração, e no segundo eu vou ter. Então, a gente acrescenta mais esse termo aqui de aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. A equação sempre vai ser essa aqui da posição. Por isso que eu digo, pessoal, o que é que eu preciso gravar? Só as duas equações da posição, né? E nesse caso de MUV tem mais uma, porque vocês não vão ficar destrinchando ela sempre. Mas aí o que acontece? Ó, aqui eu não realizei a derivada para encontrar quem era a velocidade final, e eu encontrei que era igual à inicial, porque ela era constante. Aqui, quando eu realizo essa derivada, a gente fez isso em sala de aula, ela já não vai ser mais como a outra. Por quê? Ó, xi, posição inicial aqui, ele não está em função do tempo, né? Então, quando eu derivo isso aqui, é constante, vai para zero, sumiu. Ficou quem? Velocidade inicial vezes um tempo, né? Aí, o tempo aqui, tá, o expoente dele é 1, ele vem para cá multiplicando, fica a velocidade inicial, né? O tempo ficou 1 menos 1, 0. Então, ele sumiu. Fica só a velocidade inicial, que nem ficou aqui. Mas quem? Aí a gente vai derivar esse termo que está com T. O 2 vem para cá multiplicando na frente do A. Então, fica 2A, né? Vezes um tempo, que está elevado a 2 menos 1, fica 1. Então, 2A vezes T, dividido por 2. Aí eu corto 2 com 2, me sobra só o AT. Então, eu digo que eu tenho a equação da velocidade agora, ó, ela não vai ser mais constante como era antes. Então, a minha velocidade final agora, ela vai depender da velocidade inicial, da aceleração desse carro e do tempo que ele levou para realizar esse movimento. Então, aí aqui a gente tira a segunda equação do movimento uniforme. Então, variado, né? O movimento uniformemente variado, eu tenho essa primeira equação, que é da posição, dela sai essa segunda, que é a da velocidade, e ainda sai uma outra que não envolve tempo. Por quê? Porque aqui, ó, a gente precisa de tempo para calcular tanto essa quanto essa, né? Se a questão, por exemplo, me fornecer posição final, inicial, e quiser velocidade inicial, se ela não me der a aceleração e o tempo, eu não calculo. Aqui do mesmo jeito. Né? Se ela, mesmo que ela me dê a aceleração aqui, a velocidade inicial aqui, se eu não tiver o tempo, eu não calculo quem é essa velocidade final. Então, eu preciso do tempo. Aí, o que aconteceu? Entre essa equação e essa, nasceu a famosa equação de Torricelli, né? O que acontece? Aí Torricelli cruzou as duas aqui e aí saiu essa equação, nasceu essa daqui. O que aconteceu? Ele diz que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração, vezes delta x, que é o meu deslocamento. A gente já viu isso. Então, veja que aqui não tem tempo, não tem o t. Então, eu não preciso do tempo para calcular essa velocidade final ou a velocidade inicial, a depender do que a questão está pedindo. Não preciso, tá? Então, recapitulando. Para movimento uniforme, qual é a equação que eu preciso saber, professora? Essa aqui, que está circulada aqui, né? E uniformemente variado, essas três aqui, tá? É daqui que a gente vai, a diferença de um e outro. Então, eu preciso das três para calcular aqui. Lógico que, a depender do que a questão pedir, eu só vou utilizar uma ou outra, né? Mas, para eu saber, eu preciso dessas três aqui. Tranquilo até aqui, pessoal? Ai, também não. Sim. Nenhuma dúvida? Não. Então vamos. Aí aqui, ó, vamos lá, um exemplozinho rápido. Ele fala assim, ó, um carro com velocidade inicial de 30 metros por segundo freia com aceleração constante. Ó, a aceleração está constante aqui. E percorre 80 metros até parar. Determine a sua aceleração. Então, o que a questão me deu? Primeiro ele fala, ó, um carro com velocidade inicial. Aí você vai lá e anota. Ah, então, VI aqui é 30 metros por segundo. Freia com aceleração constante. Então, aqui eu tenho a aceleração constante.
Se essa aceleração é constante, pessoal, eu tenho que lembrar que o movimento ele é uniformemente variado, né? Lembra disso, ó, tem aceleração, então é uniformemente variado, não é uniforme. Aí ele fala, percorre 80 metros, ou seja, se deslocou 80 metros. Deslocamento eu vi que é delta x, então delta x é igual a 80 metros. Até parar. Se ele para, a velocidade final dele é quem? 0. E aí ele pede, calcule a aceleração. Se eu sei que o movimento é uniformemente variado, vocês viram que eu tenho 3 equações para trabalhar dentro desse movimento, né? Então, eu tenho a da posição, tenho essa que saiu dessa daqui, e tenho a de Torricelli, que não envolve tempo, tá? Como é que eu calculo a aceleração aqui? Qual a melhor forma entre essas aqui para eu calcular a aceleração? Alguém me fala? Torricelli. Torricelli. Por quê? Porque não deu o tempo, e a Torricelli não tem tempo. Isso. Todo mundo concorda, pessoal? Ou alguém não consegue enxergar isso? Todo mundo concorda, né? Pessoal, reajam, por favor. Oi. Tá bom. Então, vamos lá, ó. Então, a questão, ela não me forneceu tempo. O que ela me forneceu? Velocidade inicial, deslocamento e final. Aqui eu tenho tudo isso, ó. Final, inicial, deslocamento, e aí eu consigo encontrar minha aceleração, né? Para cá eu teria que ter tempo, não tenho, então a única que me resta é essa aqui. Então, eu vou pegar lá a equação de Torricelli e vou substituir os valores que a questão me deu. Velocidade final é 0. A inicial é 30, mais 2 vezes a aceleração, que é o que eu quero achar, vezes o deslocamento, que é 80 metros, tá? Aí eu tenho que, né, 30 ao quadrado, 900, mais 160, porque 2 vezes 80, vezes a aceleração. Vou isolar agora a minha aceleração, vou passar tudo para o outro lado, ó. 900 estava positivo, veio para cá negativo, né? 160 ficou multiplicando A. Vamos passar ele para o outro lado agora, ele vai dividindo o 900. Aí eu encontro uma aceleração de menos 5,6 metros por segundo ao quadrado. Por que a aceleração deu negativa, pessoal? Porque Freio. tá freando. Porque ele está freando. Ele fala aqui, ó, freia com a aceleração constante. Então, freiei, estou reduzindo ali a minha velocidade, estou fazendo que o carro diminua lá o deslocamento, né? Então, por isso que ela é negativa, tá bom? Pronto. Então, até aqui, vamos fazer uma revisão rapidinha. A gente falou das variáveis do movimento, posição, deslocamento, velocidade média instantânea, aceleração média instantânea. Depois a gente classificou o tipo do movimento. Eu vi que um corpo ele pode ter um movimento que eu chamo de uniforme, quando ele tem sempre a velocidade constante, ou ele vai ter um movimento que eu chamo de uniformemente variado, e nesse movimento, o que é diferente do outro? Porque aqui eu tenho a aceleração. A aceleração ela não é mais 0, né? Então, se existe aceleração, essa velocidade ela não é mais constante, ela está variando. Só que aí o que acontece? Ó, dentro do movimento uniformemente variado, existem outras classificações para esse movimento, tá? Porque se eu sei que movimento uniformemente variado é um movimento que tem aceleração, todos esses que vocês estão vendo aqui agora, todos vão ter aceleração. A diferença é como cada um ocorre, então cada um vai ter uma característica. Em sala, eu trabalhei esses 4 movimentos com vocês, tá? Eu não sei se deu tempo eu trabalhar com todo mundo, mas com as turmas que eu consegui estar passando, eu trabalhei com esses 4 movimentos e expliquei a característica de cada um. Aqui na revisão, o que é que eu vou explicar? Somente queda livre e lançamento oblíquo. Por quê? Porque o livro de vocês só trabalha com esses 2 temas, tá? Mas é importante em sala de aula eu falar dos outros 2, até porque quando a gente trabalha lançamento oblíquo, eu preciso ter um conhecimentozinho do lançamento vertical, tá? Então, eu só vou falar com vocês aqui de queda livre e lançamento oblíquo. Lembrando que se o movimento é classificado como uniformemente variado, e todos esses são, significa dizer que a equação para resolver as problemáticas desses movimentos, elas vão sair daqui, né? Que a gente já viu lá, que é as equações do movimento uniformemente variado. Tranquilo, pessoal? Bora. Primeiro movimento é o que a gente chama de queda livre. O que é esse movimento? Quais são as características desse movimento? Ó, aqui eu preciso entender uma coisa.
Os primeiros casos que a gente estava trabalhando de movimento uniformemente variado eram movimentos que aconteciam na horizontal, ou seja, em linha reta, né? Assim, na horizontal. Aqui eu estou falando de queda livre, é um movimento que ele acontece na vertical. Só que esse movimento ele tem aceleração. Qual a aceleração que eu tenho na vertical, pessoal? Gravidade. A gravidade, a aceleração da gravidade. Então, é mais fácil trabalhar ainda nesses movimentos, por quê? Porque movimentos que acontecem na vertical, eu já sei que é a aceleração desse corpo, porque a única aceleração que existe na vertical é a aceleração da gravidade, tá? Então, fica ainda mais fácil eu trabalhar com esse tipo de movimento. Então, para queda livre, professora, quando é que eu sei que o movimento ele é classificado como queda livre? Quando primeiro, ele tem que acontecer na vertical, e segundo, ele tem que ser uma queda, ele tem que cair. Então, quando a questão vem falando assim, olha, um corpo caiu ou foi abandonado. Foi abandonado, ele não foi jogado. Se foi abandonado assim, né, ele caiu. Então, abandonado ou caiu, ele significa a mesma coisa. Então, o que é que tem de diferente nesse movimento quando eu falo que ele foi abandonado? Significa que a velocidade no início aqui, ó, a gente tem um carinha segurando uma bola e ele apenas abriu a mão, ele não jogou a bola, ele abriu a mão e deixou a bola cair da mão dele. Então, se ele não jogou, essa bola não sai da mão dele com velocidade. Ela, como caiu, a velocidade inicial da bola é zero. Então, sempre para queda livre, a velocidade inicial nesse movimento vai ser igual a zero. Sempre. Tá? Então, é duas coisas que eu já conheço aqui, ó, para esse movimento. A aceleração, que eu sei que é da gravidade, tá? E é um valor constante. Eu falei isso para vocês, que o valor da aceleração da gravidade é 9,81 metros por segundo ao quadrado. Sempre, professora, sempre. Né? Teve aluno, professora, a aceleração é 10? Não é 10. A gente utiliza 10 no ensino médio, porque no ensino médio a gente não utiliza a calculadora para realizar os cálculos. Então, para facilitar, o professor arredonda lá e utiliza 10. Mas o valor real de aceleração da gravidade é 9,811 e vai um monte de número aí. Aqui eu só estou trabalhando com duas casas decimais após a vírgula. Por isso que eu coloco aqui 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tranquilo? Então, falou em queda livre. Eu conheço já quem é a aceleração, que é da gravidade, e conheço a velocidade inicial, porque eu sei que ela é zero, porque o corpo caiu, tá? Outra coisa que acontece aqui é que lá no movimento que acontece em linha reta, a gente sempre tem a posição inicial do corpo e a final. Aqui também. A bolinha estava aqui em cima, então ela tinha lá uma posição inicial, aí ela caiu e chegou aqui, foi para uma posição final. Para eu calcular a distância daqui para cá, é uma menos a outra, né? Só que aqui, como está na vertical, essa distância, que é o meu ΔX, eu chamo de altura. Então, meu ΔX em movimentos que acontecem na vertical, eles são chamados de altura. Até aqui tá tranquilo o entendimento? Sim. Então, vou continuar. Aí eu peguei essa questãozinha aqui que tá lá no livro de vocês. No livro não, perdão. Na lista que eu passei, eu acho. Ele fala assim, o cabo que sustenta um elevador de obra vazio arrebenta quando o elevador está em repouso no alto de um edifício de 120 metros, né? Então, eu tenho essa altura do prédio aqui de 120 metros. Pronto. Ele falou que o cabo arrebenta. Arrebentou, o elevador, ele caiu. Caiu é queda livre, tá? Aí ele pede, letra A, com que velocidade o elevador chega ao solo? É a primeira coisa que ele quer saber. Lembrando que queda livre é um movimento uniformemente variado, porque tem aceleração. Então, se é um movimento uniformemente variado, eu tenho essas três equações para trabalhar aqui dentro, tá? O que vai diferenciar aqui é que a gente vai aplicar a regra de cada um movimento dentro dessas equações. Como assim, professora? Eu não entendi. Vamos resolver a letra A. A letra A pede quem? Velocidade. Qual a velocidade o elevador chega ao solo? Então, qual a velocidade final dele aqui, tá? Eu não tenho tempo, né? A gente viu que quando eu não tenho tempo, a questão não me dá, eu utilizo quem? Torricelli. Então, eu vou pegar ela aqui, ó. Peguei a equação de Torricelli. E aí, eu vou substituir agora as características do movimento, que aqui é de queda livre. Velocidade final, esse corpo vai ter? Vai. Né? Ele vai chegar aqui embaixo com a velocidade. E é justamente o que a questão está me pedindo. E velocidade inicial, pessoal, ele tem? Ele tem velocidade inicial?
Não, Sim, zero. Não tem, é velocidade zero, inicial né? zero. Não, tem É zero. mas é zero. É zero. Então isso aqui vai sumir. Ó, para essa equação ele vai sumir, né? É zero. Isso. Outra coisa. Duas vezes quem? A aceleração. Quem é a aceleração aqui nesse caso? A aceleração da gravidade, né? Que eu sei quem é a gravidade. E delta x? Ora, eu sei que delta x é exatamente a altura e a questão me deu isso. Então, quando eu substituo aqui as variáveis, ó, 0 mais duas vezes a aceleração, que nesse caso é a gravidade, vezes delta x, que nesse caso é a altura. Eu tenho essa equação aqui para calcular a velocidade final de um corpo que está em queda livre. Então, a velocidade final de um corpo em queda livre é calculada através dessa velocidade ao quadrado, é igual a duas vezes a gravidade vezes a altura. Como eu tenho a altura aqui, eu consigo calcular isso, ó. Quem é a velocidade final do elevador? Ela ao quadrado é igual a duas vezes a aceleração da gravidade, que é 9,81, vezes a altura que ele estava, que era de 120. Aí, lembrando que multipliquei aqui está ao quadrado, vem para o outro lado raiz, tá? Quando eu tiro a raiz, eu encontro essa velocidade de 48,5 metros por segundo. Tranquilo, pessoal? Ou tem alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Vamos lá para a letra B, então, ó. Letra B. O que é que ele está pedindo? Qual o tempo de queda? Então, quanto tempo levou para essa bola cair? É isso que ele está pedindo. Se é tempo, então eu preciso aqui envolver equações que tenham o tempo. Então, o Torricelli já não me serve mais, né? Então, eu vou pegar ou essa aqui, tá? Como eu sei que a velocidade inicial dele eu já conheço, que é zero, ela não existe, e eu conheço a final, que eu já calculei, a equação menorzinha que me dá menos trabalho é essa aqui. Então, eu vou pegar ela, ó. Vou pegar essa equação, tá? A final eu calculei aqui, ó, que é 48,5, tá? É igual à velocidade inicial, que eu sei que é zero, mais quem? Mais a aceleração vezes o tempo, que é o tempo que ele levou para cair. Quem é a aceleração? A aceleração da gravidade. Aí, substituindo aqui os valores, eu consigo encontrar, né? Velocidade final, eu calculei que é 48,5, é igual à aceleração, que é a aceleração 9,81, que é da gravidade, vezes o tempo. Aí, eu consigo encontrar esse tempo quando eu isolo ele aqui sozinho. 9,81 está multiplicando o tempo, então vai para o outro lado dividindo, né? Então, fica 48,5 dividido por 9,81. 9,81 é igual ao tempo. Então, esse tempo é de 4,9 segundos. Tranquilo? Sim. Então, veja que só foram as características que eu tive que aplicar, mas as equações foram as mesmas. Se eu entendo que o movimento é variado, eu só vou utilizar essas três equações aqui. Uma dessas que vai me servir. Basta lembrar a característica de cada um. Queda livre, eu não tenho velocidade inicial, então sempre vai ser zero. Deu para entender aqui, né? Então, bora. Lidelane, Oi. nessa letra B, nesse segundo cálculo que tu fez, eu não entendi por que usou 48,5. Não seria a velocidade VO aí, não seria a velocidade inicial, Sim. que é zero, e V seria... A velocidade final. Não, tá certo. Eu confundi, tá certo. Porque a velocidade final foi o que achou na letra A, tá certo. Desculpa aí. Isso. É isso Tá. mesmo. Entendi agora. Valeu. Viu? Qualquer coisa para perguntar. Vamos lá, viu? Então, entendido todo mundo queda livre aqui, quais são as características do movimento, né? Então, falam em queda livre. A aceleração eu conheço, que é da gravidade. Velocidade inicial é zero, sempre. Em queda livre, a velocidade inicial é zero, tá? E lembrando que ΔX aqui é minha altura, tá? Queda livre é um movimento uniformemente variado, então eu vou utilizar as equações do movimento uniformemente variado dentro dela, aplicando apenas as características desse movimento, e aí eu consigo resolver as questões, tá? Então, bora lá agora para lançamento oblíquo. O que é um lançamento oblíquo, pessoal? Ó, lançamento oblíquo é um movimento que acontece na diagonal. Então, é mais ou menos quando um jogador de futebol chuta lá, né, a bola no campo, e aí a bola sobe, e ao mesmo tempo que ela se desloca aqui, como ela vai nesse sentido aqui, ó, a bolinha vermelha, ao mesmo tempo que ela sobe, ou seja, que ela tem velocidade em y,
ela anda aqui na horizontal, ela tá vindo para frente, né? Ela se desloca. Então, eu digo que essa bola, ela vai ter uma velocidade tanto em Y quanto em X. Sempre que eu tiver um movimento desse tipo, vocês precisam lembrar, olha, a velocidade, tudo bem que a velocidade dela é o que o jogador chutou, então ela vai ter uma velocidade inicial aqui nesse sentido, na diagonal. Mas essa velocidade que está na diagonal, ela tem uma velocidade decomposta em Y e tem uma velocidade decomposta em X. Todo mundo consegue ver isso tranquilo, não consegue? Repete, por favor. Tá. Mais devagar. Aqui você tem uma bola, supondo que aqui a bola chutou. O jogador não chuta, quando você vai jogar futebol, você chuta a bola e ela se desloca dessa maneira que está acontecendo aqui, não é? Nessa trajetória aqui, ó, a bolinha vermelha. Não é assim que acontece? Sim. Quando você chutou a bola, você deu velocidade para a bola. Então, ela saiu do seu pé com uma velocidade inicial. E essa velocidade, ela sai aqui na diagonal, não é? Não é na diagonal que ela sai para fazer esse movimento? Sim. Pronto. Se ela tá indo na diagonal, concorda comigo, ó, que à medida que tu chutou aqui, ó, ela foi subindo, não foi? Então, ela se deslocou em X, ela subia, ela ia em direção a X. Mas, ao mesmo tempo que ela subia, ela vem andando em direção de X, né? Então, ela ia em Y e ia em X também. Concorda? Sim. Aí, então, é isso que você precisa entender. Sempre que tiver uma velocidade que está lá na diagonal, essa velocidade ela vai ter um valor em Y e vai ter um valor em X, tá? E quando o jogador chuta a bola, quando ele chuta, essa velocidade que ele dá à bola, essa velocidade ela tem um ângulo aqui com o solo, com a horizontal, tá? Ela forma um ângulo. E então é através desse ângulo que a gente precisa encontrar a velocidade desse corpo em X e em Y, tá? Sempre, sempre, sempre que vocês pegarem questões de lançamento oblíquo, a primeira coisa que vocês têm que se preocupar em calcular é quem é a velocidade desse corpo em Y e quem é a velocidade desse corpo em X. Como é que eu faço isso? Você vai pegar e vai isolar esse pedacinho aqui sozinho, ó. Você vai desenhar lá. Eu tenho que essa velocidade em Y é a velocidade inicial, que foi a velocidade que o jogador deu a bola, né? Ela tá na diagonal. E ela forma um ângulo aqui, ó, com o solo, né? Com a horizontal. Eu sei que como ela tá na diagonal, ela vai ter uma velocidade em Y, porque ela sobe, mas ela vai ter também uma velocidade em X, porque ela também se desloca na horizontal. Então, eu desenho lá esses dois. Aí, o que a gente utiliza aqui agora? A gente utiliza vetores, né? Trigonometria para realizar, porque velocidade é uma grandeza vetorial, a gente viu isso. E aí, para eu realizar isso, ó, como velocidade é um vetor, então eu vou tirar esse vetor y daqui e vou jogar ele para cá, ó, fechando um triângulozinho aqui. Eu vou fazer isso aqui com ele, ó. Joguei para cá. Era para ter vindo mais para cá, mas enfim. Fechei aqui esse triângulozinho aqui. Então, eu tenho um ângulo aqui, conheço a velocidade inicial da bola, que a questão vai me fornecer, tá? Aí eu consigo calcular isso aqui através de trigonometria, ou seja, fazendo o seno e o cosseno. Sempre vou ter que fazer isso, professora, sempre. Sempre que você pegar questão de lançamento oblíquo, a primeira coisa que você faz é calcular o seno e o cosseno, tá? Quando eu vou calcular o seno de um ângulo, quem é seno do ângulo? Não é cateto oposto sobre hipotenusa, né? Aqui, ó, essa setinha aqui é o meu VY que eu joguei para cá, né? O ângulo tá aqui. Quem está oposto ao ângulo é justamente VY. Então, seno do ângulo é cateto oposto, que é VY, dividido pela hipotenusa. Quem é a hipotenusa? Ó, o ângulo de 90 graus é entre x e y, então ele está aqui. Oposto ao ângulo de 90 graus é a minha velocidade inicial. Então, eu tenho que o seno do ângulo vai ser velocidade em y dividido pela velocidade inicial que a questão vai me fornecer. Como é que eu encontro, então, essa velocidade em y? Velocidade em y, nesse caso, vai ser o seno do ângulo vezes a velocidade inicial, tá? Então, a questão ela vai vir dizendo, olha, o ângulo é de 30 graus e a velocidade inicial lá da bola era de, sei lá, 16 metros por segundo, um exemplo. Aí você vai lá, substitui o seno do ângulo vezes a velocidade inicial e consegue encontrar essa velocidade em y. Professora, a velocidade em y sempre vai ser o seno? Não, gente, eu não posso dizer que sempre vai ser o seno. Por quê? Porque supondo que, ao invés de me dar esse ângulo,
ele me desse o ângulo formado daqui para cá. Então, vocês iriam ter que, ao invés de deslocar y, vocês iam ter que deslocar x aqui para cima. Aí já não seria a mesma coisa. O seno aqui, ó, o ângulo é esse, oposto ao ângulo seria x. Então, vocês têm que analisar sempre o triângulo, fazer sempre, tira lá do movimento, desenha aqui separado, forma o triângulo e vê quem é cateto oposto e quem é a hipotenusa, para vocês conseguirem identificar como é que calcula o Vx e o Vy. Tranquilo aqui, pessoal? Até aqui tá tranquilo? Sim. Então, vou continuar. Depois de fazer o seno, eu vou lá e faço o cosseno. Cosseno é cateto adjacente, ou seja, que está aqui ao lado do ângulo. Ao lado do ângulo é velocidade em x. Que eu não entendi porque saiu esse y aqui, mas é velocidade em x, tá? Dividido pela hipotenusa, que eu já sei que é a velocidade inicial. Então, velocidade em x é o quê? É o cosseno do ângulo, porque eu peguei essa velocidade aqui, ó, e passei para cá, multiplicando, ela não estava aqui dividindo. Então, velocidade em x é igual ao cosseno do ângulo que a questão me fornece, vezes a velocidade inicial daquele corpo que está sendo lançado na diagonal, tá? Pessoal, entendido mesmo esse pedaço, né? Porque ainda vem mais coisa aqui desse movimento. Posso continuar, né? Oi. Então, nesse caso, nas duas situações, você está achando a velocidade em x e em y, não é isso? Isso. Usando essas duas fórmulas aí. É para achar a velocidade que a bola é lançada em y, na vertical, e em x na horizontal. Isso. Você usa aí sempre a questão, certo. A questão sempre vai dar essa velocidade que vai ser usada como hipotenusa. Ela pode dar velocidade aqui sim, tá? Mas ela também pode não dar. Aí, se ela não der essa velocidade, ela vai ter que dar ou essa aqui, para você calcular. Ou x ou y, né? Porque aí você sempre vai usar a trigonometria. Porque ou essa ou essa. Aí entra em uma característica até importante aqui agora, ó. Quando essa bola ela é lançada aqui, ó, ela vai até um ponto que ela sobe ali, que ela atinge a altura máxima, não é? Ela não vai subir mais. Isso. Chega um ponto que ela está lá na altura máxima. Nesse momento aqui, já que ela não sobe mais, ou seja, ela não se movimenta mais em y. Então, significa dizer que nesse ponto mais alto, a velocidade em y dela é zero, né? Sim. Então, só resta que ela tem velocidade em x, porque ela continua se deslocando aqui, ó. Esse ponto é o ponto que a gente chama de altura máxima. Então, é muito importante vocês lembrarem que no ponto de altura máxima, a velocidade em y é igual a zero. Por quê? Porque o que acontece? Ó, às vezes a questão ela pode dizer assim, olha, um corpo se desloca, né, um jogador de futebol lança uma bola e ela atinge uma altura máxima de tantos metros. No ponto de altura máxima, a velocidade da bola era de 8 metros por segundo, por exemplo. Aí você vai lembrar, no ponto de altura máxima, a velocidade dela era de 8 metros. Eu sei que no ponto de altura máxima não existe velocidade em y. Logo, só vai existir a de x, né? Então, nesse caso, a questão já está me fornecendo quem é essa velocidade de x. Só que ela não diz claramente a velocidade de x é essa, ela só diz que a velocidade no ponto mais alto é de 8 metros por segundo. Deu para entender? Deu sim. Deu sim. Mais alguém ficou com dúvida ou entendeu tranquilo essa parte da altura máxima, pessoal? Então, posso seguir, né? Pronto. Então, peguei questões assim, Liderlane, o que é que eu faço? Seno e cosseno, sempre. Aí, o seno e o cosseno, a depender da posição do ângulo, ele vai me dizer já quem é velocidade em y ou velocidade em x. Ou a questão pode vir me fornecendo e depois pedir quem é essa velocidade inicial aqui, tá? Qual o jogador lançou. Aí, o que é importante nesse movimento aqui é entender que dentro desse lançamento acontecem dois tipos de movimento, tá? Acontece um movimento aqui na horizontal, que a gente viu, que é um movimento da velocidade em x, tá? Esse movimento em x, pessoal, ele é uniforme. Então, é um MU aqui. Então, a velocidade em x, ela sempre vai ser constante. Então, se a questão vier me fornecendo, olha,
a velocidade na altura máxima é de 8 metros por segundo, então eu já sei que a velocidade em x é de 8 metros por segundo. Então, a velocidade em x nesse ponto é igual a nesse ponto, que é igual a nesse, que é igual a nesse, igual a nesse aqui. Então, a velocidade em x ela é sempre constante. Em qualquer ponto, ela vai ser ela mesma. Tá certo? Então, lembra sempre, acontecem 2 movimentos dentro do lançamento oblíquo. O primeiro é o movimento uniforme, que quem me dá as características desse movimento uniforme é a velocidade em x. É através dela que eu vou conseguir calcular outras variáveis que a questão vai me pedir. Como, por exemplo, o quê? Se há um movimento uniforme, eu sei que é velocidade constante, então eu sei que a posição dele é encontrada através dessa equação aqui que a gente viu lá no início da aula, né? Se o movimento é uniforme, a equação da posição é quem? Posição final é igual a inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo. O que acontece aqui, ó? Posição final da bola aqui é quem? É essa posição aqui, né? Onde a bola está aqui no final. Quem é a posição inicial? É essa aqui, tá? Então, a distância entre elas é o meu ΔX, que aqui ele está chamando de distância máxima. Mas tem literaturas, tem questões que chamam de alcance. Qual é o alcance da bola? O alcance da bola é justamente a distância entre o ponto do início até o ponto onde ela caiu, tá? Como é que eu faço isso aqui, ó? Lembrando que, se é um movimento uniforme, eu uso essa equação. Velocidade inicial. Que velocidade inicial é essa, Darlene? A da bola? Não. Se quem me dá a característica desse movimento uniforme é a velocidade inicial de x. Então, é essa velocidade de x aqui que eu vou ter que usar para calcular, para utilizar nessa equação. Se eu pego e passo essa posição inicial para o outro lado, eu tenho x final menos inicial, não é? Porque ele está positivo, vem para cá negativo. X final menos o inicial, final menos o inicial. Não é exatamente essa distância daqui para cá, né, meu ΔX? Então, eu vou chamar que isso aqui é a minha distância máxima, o meu alcance. Aí eu encontro que o meu alcance é igual à velocidade em x vezes o tempo. Então, essa é a primeira equação que me interessa para esse movimento, tá? Primeiro passo, eu faço seno, cosseno. Depois, eu preciso saber a teoria, saber que ele atinge uma altura máxima, e nessa altura máxima ele só vai ter velocidade em x, ele não tem mais em y, tá? Segundo passo é saber que existem 2 movimentos, o movimento uniforme e o variado. O uniforme, quem me classifica ele, é o movimento em x. Para que eu uso ele? Para calcular o alcance, sempre, tá? Quem vai me dar o alcance da bola é um movimento em x. Então, esse alcance ele vai ser calculado através de quem? Da velocidade em x, que eu calculo através do seno ou do cosseno, vezes t. Quem é esse tempo? É o tempo total, ó, que ela levou para chegar até o final. Ó. Ela não leva um tempo para cair aqui? Então, é o tempo total. É o tempo de subida que ele levou para subir, mais o tempo que ele levou para descer. Importante lembrar. O tempo de subida, pessoal, é igual ao tempo de descida. Tempo de subida vai ser igual ao de descida. Então, se eu conheço o tempo de subida, consequentemente, eu já conheço o de descida. Aí, eu consigo calcular esse tempo total, somando o de subida mais o de descida, tá? Lembrando que A é o alcance, ou a questão pode chamar de distância máxima, e esse tempo é o meu tempo total. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não, tudo tranquilo? Então, vamos. O próximo movimento que eu tenho é o movimento variado. E quem me dá esse movimento variado é o movimento que está acontecendo em Y. Por que ele é variado, Derrone? Porque a bola foi lançada. Só que ela foi lançada em Y, ela está na vertical. Então, é um lançamento vertical que está acontecendo para cima, né? Por que para cima eu não considero essa parte aqui? Nesses cálculos de lançamento oblíquo, a gente só realiza os cálculos desse ponto até a altura máxima. Por quê? Porque eu sei que tudo que vem depois é igual. Então, o tempo de subida, se eu encontro aqui o tempo que eu levei para subir, eu já sei o tempo que levei para descer. Então, não me interessa o movimento da altura máxima para o final. O que me interessa é o movimento daqui, de onde a bola foi lançada até ela atingir a altura máxima, tá? E aí, lá na sala de aula, a gente viu que lançamento vertical, ele é o inverso lá de queda livre. Queda livre, quando eu largo a bola, a inicial dela é 0. Lançamento vertical não, vai ser o contrário. Imagine que vocês estão com a bola aí na mão, e aí vocês jogam a bolinha para cima. Jogou a bolinha para cima, a bola saiu da sua mão com uma certa velocidade que você deu a ela. Aí ela vai subir, até um ponto que ela para
de subir, e depois ela começa a cair. Lançamento só é classificado lançamento vertical do ponto que você jogou a bola até o ponto que ela atingiu a altura máxima dela. Que a altura máxima dela, lá naquele ponto, ela parou, a velocidade dela naquele ponto é 0. Por isso que a velocidade em Y aqui é 0, tá? Então, o movimento em Y, ele é caracterizado como um lançamento vertical para cima, porque a bola foi jogada de baixo para cima, até atingir uma altura máxima. Como é um movimento variado, a gente vai utilizar as equações lá do movimento uniformemente variado, que são aquelas 3, né? Só que aí, em sala, eu já deduzi todas elas com vocês, o que vai me interessar aqui, para simplificar para vocês não ficarem procurando um monte de equação? É essa primeira equação aqui da velocidade, tá? Que ela vai me dizer o quê? Que a velocidade final é igual à inicial mais a aceleração vezes o tempo. Aqui nesse movimento, eu sei quem é a minha aceleração, porque é um lançamento vertical. Se está acontecendo na vertical, a aceleração dele é da gravidade. Então, eu conheço o valor dela, que é 9,81, tá? A inicial dele existe? Existe. O que não existe é quem? A final. Porque eu estou com a bolinha na mão, joguei a bolinha, saiu da minha mão com a velocidade. Subiu, 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 chegou a um certo ponto, ela para. Parou? Naquela altura máxima, a velocidade é 0. Então, isso aqui é igual a 0. Ó. Então, quando eu quero descobrir o tempo, é através dessa equação que eu isolo o meu tempo. Então, eu passo essa velocidade aqui para o outro lado, tá? Ela vem negativa, vem negativa, fica menos velocidade inicial. E aí, a aceleração da gravidade, que está aqui multiplicando, passa também dividindo. Só que ela, lembrando que a aceleração da gravidade, ela está oposta ao movimento. O lançamento está para cima, a aceleração está para baixo. Então, eu digo que ela é negativa. Negativo com negativo vai dar positivo. Então, essa equação, ela me traz a equação do tempo de subida, que eu vou encontrar esse tempo de subida através da velocidade em y dividido pela gravidade. Deu para entender, pessoal? Sim. Pronto. Depois, eu tenho a de Torricelli, que eu posso utilizar também, que não me envolve o tempo, tá? E aí, eu utilizo ela para quê? Para calcular a altura máxima. Porque eu sei que ΔX, para lançamentos que acontecem na vertical, o ΔX eu chamo de altura. Então, eu vou isolar esse ΔX aqui, ó, jogar para o outro lado, eu encontro essa altura máxima aqui. Por quê? Velocidade final para um lançamento vertical é 0. Então, isso aqui fica igual a 0. Passando tudo para o outro lado, eu vou encontrar que a altura máxima, ela vai ser calculada através da velocidade em y, que eu calculei aqui, ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade. Então, para esse lançamento oblíquo, de uma forma mais resumida, o que eu preciso saber? Primeiro, peguei casos assim, eu calculo seno ou cosseno, para me conseguir encontrar a velocidade em y e x. Encontrei, através do seno e cosseno, vou calcular, a questão me pediu o alcance, né? Quem é o alcance? Velocidade em x, que eu já vou ter, porque eu calculei aqui, vezes o tempo. Que tempo é esse? É o tempo total. Tempo total é o tempo que ele levou para subir, mais o tempo que ele levou para descer, que são iguais. Tá, mas aqui eu não consigo encontrar o tempo por aqui. Como é que eu faço? Realizo agora o cálculo do tempo que o uniforme variado me dá. Então, o tempo de subida é quem? A velocidade em y, que eu calculei aqui, dividido pela aceleração da gravidade, que eu conheço que é constante. Encontrei esse tempo de subida. Eu sei que o tempo de subida é igual ao tempo de descida. Somo os dois, acho o tempo total. Aí eu consigo calcular o meu alcance. E assim finaliza o que a questão estiver me pedindo. Agora, se ela me pedir a altura máxima, eu consigo achar essa altura máxima só com a velocidade em y. Calculei a velocidade em y aqui ao quadrado, dividido por 2 vezes a gravidade, eu encontro a altura máxima. Então, é basicamente essas questões que eu preciso, essas equações que eu preciso para resolver questões de lançamento oblíquo. Deu para entender, pessoal? Ficou alguma dúvida? Deu. Neto, entendeu? Foi Neto que falou? Foi. Então, Jananda, deixa eu ver se eu entendi aqui uma coisa. Para poder achar, eu vou ter que usar as 3 fórmulas. Lá no primeiro movimento, o movimento uniforme, eu não vou ter o tempo, eu vou ter que vir aqui usar essa segunda aí para achar primeiro o tempo, para depois usar ela. No caso, você fala que vim achar primeiro o tempo e depois usa o tempo aqui, não é assim? Foi isso que você falou? Aqui, ó. Essa que está circulada de verde,
Sim. Primeiro eu acho o tempo aqui, depois eu volto lá para o movimento uniforme, Aham. para achar o alcance. Isso. Não é isso? Isso vai, isso vai depender do que a questão te pedir. Se ela estiver dizendo assim, olha, qual é o alcance da bola ou qual a distância máxima que a bola alcançou depois de lançada? Se ela pediu a distância máxima ou alcance, aí você vai precisar calcular ele por aqui, tá? E aí, para eu calcular ele, eu preciso da velocidade em x, que é o que a gente faz sempre no primeiro passo aqui, né? Vai ter de achado. Mas eu preciso do tempo. Aí faz o que você está falando, já que eu preciso calcular o alcance, então eu vou ter que calcular esse tempo, tá? Mas supondo que ela não me peça o alcance, a questão já forneça, ela só quer saber qual é a altura máxima que a bola vai atingir. A altura máxima, eu só preciso da velocidade em y. Aí eu só uso ela e divido ela por 2 vezes o valor da gravidade. Ah, beleza. Tá? Joia, entendi. Mas pode acontecer da questão pedir tudo, tá? Tanto o alcance quanto a altura, aí você precisa fazer todo esse cálculo completo. Tá bom? Beleza. Mais ninguém tem dúvida, gente, sobre esse lançamento? Não? Não. Então, aqui se encerra o nosso conteúdo da primeira unidade, né? Cansei de falar, peraí, deixa eu tomar uma água. Pessoal, então, nosso conteúdo da primeira unidade foi até lançamento oblíquo. Agora, só ficou os 2 conteúdos que a gente trabalhou nas 3 últimas semanas, né? Que semana passada não teve aula. Então, a unidade 2, ela vem falando de dinâmica. O que é a dinâmica? É um conteúdo que está dentro da mecânica, assim como a cinemática, só que a cinemática a gente viu que ela não leva em consideração a massa e as forças que atuam sobre esse corpo. A dinâmica, ela vai levar em consideração, ou seja, ela vai continuar estudando o movimento dos corpos, mas agora ela vai levar em consideração qual é a massa desse corpo e quem são as forças que atuam sobre esse corpo, tá? Então, é isso que a dinâmica trabalha. E aí a gente começa falando dentro da dinâmica sempre da primeira lei de Newton. O que a primeira lei de Newton fala, né? Ela trata sobre o princípio da inércia. E aí vocês perguntam, o que é inércia? Inércia, pessoal, significa resistência. A resistência que o corpo ele vai ter ao movimento. Então, se você tem o seu caderno está lá paradinho em cima da mesa, ele vai continuar parado lá até que alguma força atue sobre ele. Então, foi exatamente isso que Newton falou na primeira lei dele. No princípio da inércia, Newton foi lá e falou assim, olha, um corpo ele tende a permanecer em repouso até que uma força atue sobre esse corpo. Ou ele tende a permanecer em movimento até que uma força também atue sobre ele. Como assim? Se o caderno está lá parado e você vai lá e aplica uma força sobre o caderno, você faz com que esse caderno se movimente. Então, o caderno ele tinha tudo para tender a ficar parado, ficar em repouso. Mas como uma força foi lá e agiu sobre ele, ele se movimentou. Do mesmo jeito é quando a gente está dirigindo um carro, né? O carro está em movimento. Ele tende a permanecer em movimento até que forças atuem sobre ele. No primeiro momento, a primeira força que a gente visualiza é o freio. Quando eu aperto no freio, ali é uma força, né? É uma força que está desacelerando ali, fazendo com que o meu carro pare. Então, ele mude ali o estado do movimento dele. Ele estava se movimentando e ele vai lá e fica e perde o movimento até que ele pare. Tranquila aqui essa definição? Do que é o princípio de inércia? Sim. Pronto. Aí, quando eu falo, ainda dentro do princípio de inércia, eu digo que um corpo, ele pode estar em equilíbrio. Quando é que esse corpo vai estar em equilíbrio? Um corpo, pessoal, ele vai estar em equilíbrio quando o somatório de todas as forças que estão atuando sobre ele ali é igual a zero, tá? Todas as forças que estão atuando nele é zero. Então, eu tenho um corpo que eu consigo identificar quais são as forças que estão lá. Supondo que eu tenho um bloco e eu digo, olha, tem uma força... Não, cabo de guerra. Vamos fingir que é aquele joguinho do cabo de guerra, né? Que fica... A gente puxa de um lado da corda e puxa de outro. Se 2 pessoas do lado direito estão fazendo 20 newtons de força, né? E 2 pessoas do lado esquerdo fazem os mesmos 20 newtons, eu tenho a mesma força, só que para sentidos opostos. Vai para algum lugar a corda ou aquele negocinho que está amarrado no meio da corda, ou ele vai ficar parado? Ficar parado. Vai ficar parado, porque eu tenho forças iguais.
forças iguais, só que em sentidos opostos. A gente viu que quando eu somo lá essas duas forças, eu tenho 20 newtons para a direita, mais 20 newtons para a esquerda. Se está para o sentido oposto, sinal é negativo. Então, 20 menos 20, 0. Somei as forças, dá 0. Então, nenhuma força está atuando sobre aquele corpo naquele momento. Por isso que ele fica parado. E aí, quando esse somatório dá 0, tudo bem, eu sei que ele está em equilíbrio. Só que existem dois tipos de equilíbrio, né? Equilíbrio que a gente chama de equilíbrio estático, que é quando o corpo, o somatório das forças realmente é 0, e a velocidade do corpo é 0. Então, ele não tem velocidade, está lá paradinho. Mas existe um equilíbrio que a gente chama de equilíbrio dinâmico. Ou seja, ele está em equilíbrio, mas o corpo está em movimento. A velocidade dele não é mais 0. Então, é o que acontece lá no MRU. Por quê? Imagine que vocês têm lá uma superfície, um disco, e vocês aplicam uma força inicialmente nesse disco, e ele está sobre uma superfície bem lisa, com um atrito desprezível, tá? Aí, vocês aplicaram a força, o disco vai deslizando, né? Ele vai deslizando. Ali, naquele momento que ele está deslizando, não tem mais nenhuma força atuando sobre ele, mas ele continua se movimentando. Então, ele tem uma velocidade constante, mas as forças que estão atuando naquele momento sobre ele é 0, porque não tem atrito, ninguém está empurrando mais, então não tem nenhuma força atuando sobre aquele corpo, né? Então, mas ele existe uma velocidade ali. Então, como o somatório das forças ali é 0, não tem força sobre ele, mas ele tem velocidade, aí eu classifico esse equilíbrio como dinâmico. Tá? Então, eu posso classificar em equilíbrio estático ou equilíbrio dinâmico. Tranquilo ou alguma dúvida? Tranquilo, né? Tranquilo. Pronto. Então, falei da primeira lei de Newton, que falava do princípio da inércia, e aí a gente depois falou da segunda lei de Newton. O que é que Newton quis com a segunda lei dele? Lá em cinemática a gente viu que quando o corpo tem velocidade, e essa velocidade está variando, significa dizer que é porque o corpo está tendo uma aceleração sobre ele, né? Agora, Newton quis provar o que era essa aceleração, qual o motivo dessa aceleração existir sobre um corpo. Aí Newton falou assim, olha, a aceleração existe sobre um corpo porque existe uma força atuando sobre esse corpo. Então, a força é a explicação é a relação com a minha aceleração. Então, quando uma força é aplicada sobre um corpo, ele adquire uma aceleração. Então, a força é o motivo pelo qual o corpo ganha a aceleração, fazendo com que eu varie a minha velocidade. Então, veja que uma coisa depende sempre da outra. Aí Newton disse que essa força ela é calculada como? Através da massa do corpo vezes quem? Vezes a aceleração que eu preciso, que o corpo tem, né? Como assim? Se você vai empurrar um carro, não, vamos lá, empurrar um móvel dentro de casa, né? A força que você aplica para empurrar esse móvel vai depender de duas coisas. A primeira coisa da massa do móvel, né? De quantos quilogramas esse móvel ele vai ter. Então, a primeira coisa depende da massa. A segunda depende da aceleração que eu quero dar para ele. Eu quero uma aceleração maior, menor. Então, se eu quero uma aceleração maior, eu preciso aplicar uma força bem maior. Agora, se eu quero uma aceleração menor, a minha força não precisa ser tão grande como no primeiro caso. Então, por isso que Newton definiu lá que a força, ela é calculada, a força resultante de um corpo é calculada através da massa do corpo, vezes a aceleração que eu quero dar para ele. Então, no SI, ou seja, no Sistema Internacional de Medidas, eu tenho que a unidade de força é Newton, né? Porque foi Newton que descobriu a força. Massa, a gente já viu que é quilo, e a aceleração a gente viu agorinha, que era metros por segundo ao quadrado, tá? Professora, só é assim que eu calculo força em um corpo? Não, a gente já viu também, né, nas aulas de dinâmica, que eu posso calcular essa força resultante tanto por essa equação, se eu conheço a massa e conheço a aceleração, eu calculo por aqui, mas eu também posso calcular somando todas as forças que agem sobre aquele corpo. E aí é que começa a definição de quem são essas forças que agem sobre um corpo. Então, para eu conseguir somar todas as forças que estão agindo em um corpo, eu preciso conhecer quem são as possíveis forças que existem, que podem atuar em um corpo, tá? A primeira força que eu falei a vocês
foi a força-peso, né? E aí eu expliquei, gente, o que a gente pesa, né, lá na balança, a gente fala, eu peso tanto, mas na verdade não é peso, aquilo ali é massa. Peso é a relação da sua massa com a força da gravidade, com a aceleração da gravidade. Então, por isso que para eu calcular o peso é a minha massa vezes a aceleração da gravidade. A aceleração da gravidade, a gente já viu que ela é constante, ela é 9,81. Então, eu não preciso, a questão não precisa me fornecer, porque eu já sei o valor da gravidade. Então, a massa, a questão vai me dizer. Então, supondo que esse bloco pese lá, sei lá, 5 quilos, né, vezes 9,81, eu vou dizer que o peso desse bloco é de 49,05 newtons, tá? Por que newtons? Porque a gente viu que unidade de força é newton, e peso, ele é uma força, portanto, a unidade de peso é newton, tá? Então, o peso desse bloco é de 49 newtons, vamos arredondar aí, né? 49 newtons. Agora, como é que eu identifico ele no corpo? Só de olhar para o corpo, para onde que vai estar esse peso? Na aula lá eu falei para vocês, ó, pessoal, a força-peso, ela sempre ela vai estar formando 90 graus com o solo. Então, eu estou dizendo que o bloco está aqui no solo, tá? O solo está aqui na horizontal. Ela vai formar 90 graus, ou seja, que ela formou 90 graus. Mas o sentido dela sempre vai ser para baixo. Então, sempre vai ser para baixo, na vertical para baixo, formando 90 graus com o solo, tá? A característica de identificar no desenho é sempre essa. Agora, quando eu falo da força normal, que é outra força que eu tenho atuando sobre o corpo, quem é essa força? A força normal, pessoal, é uma força que a superfície faz para suportar, digamos, a força-peso. Então, por exemplo, quando você coloca uma caixa com uma massa de 5 quilos em cima da mesa, para suportar o peso, né, da caixa, a superfície da mesa, ela faz uma força no sentido oposto, né? Para sustentar ali o peso da caixa, tá? Lembrando que o peso vai ser a massa da caixa que eu citei, que era 5 vezes a aceleração da gravidade, tá? Então, a normal, ela vai fazer no sentido oposto, uma força com a mesma intensidade aqui do peso. Para esse caso, onde eu tenho a minha superfície de apoio na horizontal, o peso e a normal, eles vão ter o mesmo módulo, tá? Então, aqui, o peso, ele forma 90 graus com o solo, tá? E a normal, ela também vai formar 90 graus, só que com a superfície de apoio, não é mais com o solo. Então, aqui, digamos que eu não tenho mais o solo, eu tenho uma mesa, tá? Se eu tenho uma mesa, eu sei que o solo também vai estar na horizontal, né? Então, a peso, ela vai formar 90 graus com sentido para baixo, com o solo, e a normal, 90 graus com a superfície, que nesse caso está na horizontal, para cima. Como eu sei que eles estão na mesma direção e com sentido oposto, e eu sei que a definição da normal é a força que ela exerce, que a superfície exerce sobre o corpo para sustentar o peso dele, nesse caso eu posso dizer que o peso vai ser igual à normal, só que no sentido oposto. Tranquilo até aqui? Eu fiquei na dúvida só nessa definição aí da força normal, viu? Na definição? Sim. Ó, o que é a força normal? Foi Neto que falou? Foi. O que é a normal, Neto? Ó, quando você... Deixa eu pensar outro exemplo aqui. Eu não me venho, eu tô na mente. Se você coloca uma garrafa de água em cima da mesa. Não, deixa eu ver algo mais pesado, meu Deus, pensa aqui. Sei lá, você coloca uma caixa muito, muito pesada em cima da mesa. Para a mesa conseguir suportar o peso da caixa, ela tem que fazer uma força no sentido oposto para sustentar o peso e ela não quebrar, não é? Concorda comigo? Sim. Pronto. Se a mesa quebra, se ela não sustenta, significa dizer que a força normal, nesse caso, ela não teve a mesma intensidade que o peso, né? Porque aí vai envolver material da mesa, então envolve várias outras coisas que a gente não está trabalhando aqui. Mas
O que você precisa entender é que a força normal, ela é sempre uma força que a superfície de apoio, onde eu estou apoiando o meu corpo, vai fazer no corpo, para sustentar o peso dele. Isso é a definição da normal. Então, se eu tenho uma superfície, que nesse caso aqui eu estou dizendo que isso aqui é uma mesa, coloquei a caixa em cima dela, a força normal vai ser a força que a mesa faz na caixa, para sustentar o peso dela. Deu para entender? Deu, só que a força, no caso, seria como essa setinha aí, para cima. Para cima? Isso, é nesse sentido aqui para cima. Tá? Do jeito que está aqui em vermelho. Essa é a normal. Tô vendo. Agora, a peso, ela é sempre para baixo, formando 90 graus com o solo. E a normal, 90 graus com a superfície, tá? Então, aqui nesse caso, onde eu tenho elas, né, a superfície de apoio está na horizontal, aí eu posso dizer que o meu peso é igual a normal. Por que eu tenho que dizer isso? Porque eu não tenho equação para calcular a normal. A normal eu só consigo encontrar através da definição do meu peso. Eu não tenho equação. Então, eu consigo calcular o peso, porque eu tenho uma equação para ele, que é massa vezes a gravidade. Então, se eu conheço o peso aqui, consequentemente, eu conheço a normal. Aí, como eles estão na mesma direção, né? Estão na direção vertical, só que em sentidos opostos, eles vão se anular, já que eles têm o mesmo valor. Por isso que a caixa fica paradinha em cima da mesa. Deu para entender? Deu sim. Pronto. Isso é para uma superfície que está na horizontal. Agora, quando eu tenho uma superfície que ela já não está mais na horizontal, ela está inclinada, aí as coisas vão mudar, tá? O desenho sempre vai ser o mesmo. Em que sentido? Ó, o peso, ele sempre vai formar 90 graus com o solo em sentido para baixo. Então, essa setinha aqui é o meu peso, ó. O solo está aqui embaixo, solo, tá? Formou 90 graus com o solo. Aqui o peso para baixo, o peso da caixa. Agora, esse peso, concorda comigo que a caixa está aqui, ó, em cima de uma superfície que está inclinada, não é? Tá lá, eu botei a caixa numa superfície que está inclinada. Esse peso da caixa, já que está inclinado, ele vai ter um peso tanto aqui em cima da superfície, quanto ele vai ter um peso nesse sentido aqui para cair nesse sentido, não vai? Não está inclinado aqui a caixa? Todo mundo consegue ver isso? Ou não? Sim, são dois pesos, no caso, que ele vai ter 3 pesos, no caso, né? Não, na verdade, o peso é um só, que é o que eu calculo aqui. Só que esse peso Mas que eu esse calculo... X e o Y... Pronto. Esse peso que eu calculei para cá, ele está decomposto. Por quê? Porque eu coloquei minha caixa numa superfície que está inclinada. Imaginei que vocês coloquem lá numa rampa, uma caixa em cima de uma rampa. A caixa, ela vai fazer um peso em cima da rampa, que eu sei, no sentido, né, aqui de apoio dessa rampa, mas ela, já que está inclinada, ela tende a descer também, não vai? A depender do atrito, da força de atrito que eu tenho entre o piso e a caixa. Então, por isso que esse peso, ele é decomposto tanto em X quanto em Y. Aí, nesse caso, eu não tenho, veja que eu não tenho mais o peso na mesma direção da normal, ó, que era o que acontecia aqui, ó, eles tinham a mesma direção. Agora, o meu peso não tem mais a direção da normal. E aí, como é que eu encontro a normal nesse caso? Calculando o PY, porque ela tem a mesma direção agora do peso em Y. Então, aqui, a gente vai precisar fazer aquela mesma regra trigonométrica que a gente fez lá em lançamento oblíquo. Né? Então, aqui, ó, eu tenho esse ângulozinho, que eu sei o ângulo que a superfície vai formar com o solo. Pessoal, eu sei que seria bem mais fácil com exemplo. É porque, realmente, é muito complicado montar a questão com a desenvoltura de cálculo pelo PowerPoint. Então, por isso que eu optei, eu já comecei a gravar vídeos resolvendo questões, e aí, assim que eu tiver terminado, eu envio os vídeos para vocês, para ver se esse entendimento ele fica melhor, tá? Mas, por enquanto, eu vou ver se eu consigo passar pelo menos a teoria para vocês, tá bom? Então, assim, aqui eu tenho uma superfície que está inclinada e ela vai formar um ângulo com o solo. Por semelhança de triângulo que a gente estudou lá na matemática, esse ângulozinho aqui, ele é igual a esse aqui, ó. Esse ângulo entre o P e o PY. Então, aqui, para me calcular PX e PY, eu vou ter que
fazer a regrinha lá do vetor, que eu tiro o px daqui e jogo para cá, ó, vem para cá. Formei um triângulo retângulo, né? Então, aqui eu vou aplicar seno e cosseno para me encontrar o x e o y, igual eu fiz lá em lançamento oblíquo. Deu para entender aqui? Alguma dúvida, pessoal? Tu disse que o triângulo que tu usou, Lidelene, foi o que está entre PY e P. Isso, esse aqui, ó. Foi isso? Isso. O cursor atrasou um pouquinho depois que tu falou. Ah, é exatamente esse que está aqui no meio. Aí, para eu formar, eu tiro o px e jogo para cá. Lembrando que sempre entre x e y eu formo 90 graus. Então, 90 graus vai estar sempre aqui, ó, entre x e y. Aí, quando eu calculo o seno e o cosseno, eu consigo encontrar o valor de px e de py. Então, se eu acho py, aí eu já acho quem é a minha normal. Tá? Então, não tem equação para calcular a normal. É sempre desenhando mesmo as forças que atuam sobre um corpo. Tranquilo? Aí, no caso, o ângulo que eu vou usar para fazer aquilo lá, seno e cosseno, ele vai ser nesse cantinho aí que pega na pontinha da caixa, só para tu visualizar. Eu puxo o px para baixo, não é isso? Eu puxo o px para baixo, fecho o ângulo. Aí forma um ângulo de 90 graus. 90 graus entre px e py, aqui embaixo. E o ângulo que eu vou usar para definir quem é o seno, quem é o cateto oposto e qual é o adjacente, é esse aí em cima. Isso, entre a seta preta e a seta roxa, não é isso? Isso, entre P e PY, isso. É, que ele vai ser o valor desse daqui, ó, sempre, por semelhança de triângulo, tá? Então, a questão, ela vai me fornecendo esse aqui, que ela vai dizer, olha, o ângulo formado entre a superfície de apoio e o solo é de 45 graus, por exemplo. Aí você já sabe que esse ângulozinho daqui é de 45. Beleza. Tá? Assim que eu tiver com um videozinho desenvolvendo, que tem questão dessa aí, eu mando para vocês, tá bom? A próxima força, então isso tudo são forças especiais que a gente fala. Então a primeira é a peso, que é o peso do corpo. A segunda é a normal, que é a força que a superfície exerce sobre o corpo. E a próxima é força que eu chamo de força de tração. O que é a força de tração? A força de tração é força que está envolvida para corpos que estão presos ou a uma corda, ou a um fio, a um cabo, algo que tenha essa característica de corda-fio, certo? De cabo. Então, se a questão falar que o corpo está preso a uma corda ou a um cabo, então eu sei que vai existir uma força sobre aquela corda. E essa força que é exercida sobre a corda, a gente chama de tração. Então, a tração é a força sobre uma corda. Como é que eu calculo tração? Tração é a mesma coisa da normal. Eu não tenho equação para calcular ela. É no desenvolver de todas as forças que eu identifico no corpo. Então, aqui eu tenho o corpo A e o corpo B, que estão presos aqui por uma corda. Né? Imagina aí que vocês pegaram um bloquinho, amarrou um bloquinho e outro por uma corda, e aí estão puxando esse bloquinho aqui, B, vem puxando o bloquinho. Se você puxa o bloquinho B, consequentemente o A vai se deslocar, né? Mas se eu aplico uma força em B, a corda também ela fica ali tracionada, puxando o bloco A. Então, como é que eu encontro essa tração? Aí eu vou ter que identificar quais são as forças que estão atuando em cada corpo. Então, aqui, ó, a gente sempre vai lembrar que elas estão numa superfície de apoio, então a superfície, para sustentar o peso dela, está exercendo uma força, que eu chamo de normal. Então, aqui em B vai ter a força normal para cima, ó, né, formando 90 graus com a superfície de apoio. E aí, cada bloquinho desse vai ter uma massa, né? Então, se tem massa, tem força-peso também. Então, aqui eu já identifiquei que eles têm a força normal, a força-peso porque eles têm massa, mas o B, ele tem uma força aqui que eu estou aplicando sobre o corpo, que eu estou puxando ele, e tem uma força oposta a essa força F, que é a força de tração, que eu não sei como é que eu encontro. Como é que eu faria aqui? Aqui, como eu estou num caso onde a superfície de apoio ela está na horizontal, né? A normal e a peso, elas são iguais. A gente viu isso antes, né? Elas são iguais, têm o mesmo módulo. Então, elas vão se anular, se anulam. Se anulou, a única força que resta aqui, atuando, é a força F e a força de tração, tá? Como é que eu faria aqui, Linderlane? Se a questão me fornecesse, por exemplo, essa força aqui, dissesse que era, por exemplo, de 20 newtons, tá?
Se essa força fosse de 20 newtons, eu sei que força é massa vezes aceleração. E a força resultante no sistema total é essa de 20 newtons, porque eu estou puxando e estou conseguindo deslocar. Então, eu vou fazer que força, como é massa vezes aceleração, a massa do sistema é a massa de B mais a de A. Acho primeiro essa força, a aceleração do corpo por essa equação, e depois eu vou ter que analisar como cada força está atuando aqui. A normal se cancelou com o peso, sumiu. Então, só vai ser a força resultante no B, por exemplo, vai ser a força F, que é 20, menos a tração, que é o que eu quero encontrar. Então, a força resultante em B é a força F menos a tração. Então, aqui eu só consigo encontrar por analogia mesmo, fazendo o desenho e desenvolvendo o cálculo de cada força que está sendo aplicada aqui. Não tem equação para calcular a tração, não. Entendeu, pessoal? Alguma dúvida? Não. Várias, né? Poucas. Então, vamos aqui, ó. Eu vou colocar uma questão dessa, não sei se eu fiz, mas eu vou colocar, e aí eu mando para vocês, tá bom? As próximas duas últimas forças são, a primeira é a força de atrito, que a força de atrito é a força que existe entre o objeto que eu estou querendo deslocar, né, que eu estou fazendo força, com a superfície de apoio. Ou seja, se eu estou empurrando a geladeira, tem um atrito ali da minha geladeira, né, com o piso, que é uma força que vem contrária aqui ao movimento que eu estou fazendo. Estou empurrando aqui a geladeira nesse sentido. Aí o piso tem uma resistência aqui a esse movimento. Então, essa resistência do piso com o corpo é a que a gente chama de força de atrito, é o atrito. Esse eu consigo calcular através de uma equação. Que equação é essa? A força de atrito, que é o FATzinho, que a gente chama, é igual a μ. Quem é μ? É um coeficiente de atrito. Esse valor ele é constante. A questão ela vai fornecer. Ela vai dizer assim, olha, o coeficiente de atrito entre o pneu e o asfalto é de um valor lá tal, tá? Ele vai dizer o valor. Vezes quem? Vezes a normal. Então, veja que para eu calcular a força de atrito, eu dependo da força normal. E para eu calcular a normal, eu dependo da força peso. Então, uma força depende da outra para desenvolver a questão, tá bom? A próxima força, pessoal, é uma força que a gente chama de força elástica. Essa força ela só vai existir quando eu tiver um objeto, um corpo que tenha, que dentro do meu movimento tenha ali um corpo elástico. Então, por exemplo, se eu estou falando de uma mola, eu vou realizar um movimento nessa mola. A mola, inicialmente, ela está aqui em repouso, sem eu estar puxando. Se eu pego essa mola e puxo ela aqui para baixo, eu realizo um deslocamento nela, né? Esse deslocamento, ou deformação, que a gente chama, ele é representado pela letra L, tá? Então, é deformação em metro. Eu desloquei, eu deformei a mola em alguns metros aqui, tá? Aí eu consigo calcular essa força elástica através de quem? De K, que é a constante elástica. Cada material vai ter o seu. Isso também a questão vai me fornecer, porque a depender do tipo de material, eles vão ter uma constante elástica diferente. Uns esticam mais, outros esticam menos. Então, isso aqui é a constante. Vezes quem? Vezes a deformação que eu causei no corpo, tá? Lembrando que a força elástica, ela sempre vai estar no sentido oposto do deslocamento. Por quê? Puxei a mola aqui para baixo. Se eu soltar a mola, ela tende a voltar, né, para a posição inicial. Então, ela faz sempre uma força no sentido oposto. Deu para entender, pessoal, até aqui? Ninguém tem dúvida em relação às forças? Deu para pegar o básico aí. É, com pronto. números, com os exemplos, vai ficar mais fácil. Né? Pronto. Assim que Mas tiver... Deus, eu não prometo no início da semana, tá? Mas antes de sexta-feira eu mando para vocês esse vídeo. Então, vamos lá. Aí, eu finalizei o conteúdo falando da terceira lei de Newton, né? Que foi onde a gente finalizou, que está lá na seção 2.2 do AVA de vocês. A seção 2.2 começa falando de todas essas forças especiais que eu falei aqui agora. E aí, ela finaliza falando da terceira lei de Newton. O que é a terceira lei de Newton? A terceira lei de Newton é a famosa lei de ação e reação, né? O que acontece aqui? Ação e reação são forças de contato,
Tá? Uma força de ação e reação é uma força de contato. Então, o corpo tem que estar em contato com o outro para isso acontecer. Quando você encosta na parede, você faz uma força sobre a parede. A parede, para sustentar, né, no seu peso, ela faz uma força contrária. Então, você aplica uma força na parede e a parede aplica uma força em você, tá? Isso é uma força de ação são forças de ação e reação. Por quê? Porque são forças que têm o mesmo módulo, ou seja, elas são do mesmo tamanho. Supondo que eu me escorei na parede e a força que eu estou aplicando sobre a parede é de 50 newtons, por exemplo. A parede vai fazer uma força no sentido oposto também de 50 newtons, na mesma direção que a minha, só que no sentido oposto. Então, são forças que têm o mesmo módulo, a mesma direção, só que sentidos opostos, para uma sustentar a outra ali, tá? Aí, aqui é a mesma coisa, supondo que eu tenho dois bloquinhos, um encostado no outro, e eu vou empurrar o bloquinho A. Aqui, A faz uma força em B para ele se deslocar, mas, ao mesmo tempo, B faz uma força em A, uma força de contato. Isso aqui, eles estão encostados no outro, é uma força de ação e reação. Agora, o que é importante não confundir, principalmente na teoria, certo? Força normal e força peso, elas não formam par de ação e reação. E é muito comum, isso até cair em prova, e até prova de concurso, eles perguntam muito. Força normal e força peso formam par de ação e reação? Eles não formam. Por quê? Para ser considerado par de ação e reação, força de ação e reação, as forças, pessoal, elas têm que ser aplicadas em corpos diferentes. Então, eu aplico força na parede, a parede aplica força em mim. A força normal é uma força que a superfície de apoio aplica sobre o corpo. Então, aqui aplica sobre o bloco. E quem é a força peso? A força peso é uma força que a aceleração, a força da gravidade, realiza sobre o bloco também, sobre o corpo. Então, eu tenho duas forças que estão sendo aplicadas no mesmo corpo. Por isso que elas não constituem um par de ação e reação. Deu para entender aqui? Repete esse conceito de novo, por favor. Essa parte do porquê que a normal e o peso não são ação e reação? É essa? Ou tudo? Isso. Não, só essa parte da normal do peso. Ó, para constituir força de ação e reação, o corpo... Peraí, gente, uma pessoa pediu para liberar aqui. Então, assim, para constituir força de par de ação e reação, essas forças, a força de ação tem que ser aplicada em um corpo e a força de reação tem que ser aplicada em outro corpo. Elas não podem ser aplicadas no mesmo corpo. Então, aqui eu tenho A aplicando uma força em B e eu tenho B aplicando uma força em A. É que nem a história da parede. Eu aplico uma força na parede e a parede aplica uma força sobre mim. A normal e o peso, elas não formam um par de ação e a reação porque elas aplicam forças no mesmo corpo. Como assim? A normal é uma força da superfície, não é? É uma força que a superfície exerce, aplica sobre o corpo que ela está lá sustentando o peso, né? Então, é uma força que a superfície está aplicando no meu corpo. E o peso? O peso é uma força que aplicada também no corpo através da força da gravidade. Então, através da aceleração da gravidade, tá? O meu peso aplica força sobre esse corpo. Então, as duas forças são aplicadas no mesmo corpo e não em corpos diferentes. Eu tinha que ter dois corpos aqui para elas serem constituídas em par de ação e reação. Deu para entender? Sim. Sim, sim ou sim? Sim, deu para entender agora. Pronto. Alguma dúvida aqui, pessoal? Até aqui, de todo o conteúdo, alguma dúvida? Nada? Porque a nossa aula encerra aqui. Então, foi até aqui que eu trabalhei conteúdo com vocês. Eu não vou cobrar na atividade que eu vou passar semana que vem de prova o assunto da unidade 2 inteira, tá? Só vou cobrar até essa terceira lei de Newton aqui. Então, até aqui não ficou nenhuma dúvida. Não. Tá. Qual que Então, era eu vou fazer... Quem falou? Helder.
Oi, Helder. Só aquela do peso, que tá inclinado, que ficou meio complicado para entender. Aí, então vai fazer Sim, o vídeo. pronto. Eu já comecei a resolver algumas questões, tá? É porque realmente é difícil, principalmente que eu nunca fiz vídeo, então dá trabalho esse negócio de cortar, juntar vídeo, então dá um pouco de trabalho. E aí, assim que eu conseguir deixar esse vídeo pronto, eu posto para vocês lá no grupo do WhatsApp, tá bom? Se eu não conseguir, eu coloco lá no AVA, mas aí, de qualquer forma, eu vou ter que colocar no grupo, porque tem pessoas que não estão conseguindo ter acesso ao AVA. E aí fica mais fácil por lá, tá bom? Aí, assim, pessoal, na sexta-feira, eu vou estar marcando a aula no mesmo horário com vocês, só para me explicar o que eu quero para a prova. Então, eu vou botar a atividade no portal, coloco no grupo também para evitar qualquer problema. E aí eu vou falar no grupo e falo aqui na aula, falo primeiro aqui na aula o que eu vou querer, e depois eu falo no grupo e dou um prazo para vocês me entregarem a atividade valendo os 1000 pontos de prova, tá bom? Professora? Oi, vocês estão me ouvindo? Sim. Então, Então, deu para entender, né? Aí, quem não me mandou a atividade, lembrando, hoje eu estou recebendo uma atividade só até hoje. Helder, desliga o microfone, por favor, que está retornando aqui, por favor. Peraí, viu, gente? Pronto, foi. Então, eu estou recebendo as atividades só até hoje, da disciplina de vocês. Então, quem não me mandou, por favor, me mande, porque vale os 800 pontos para atividade de pontuação de atividade de sala. Então, os 200 foram lá para quem realizou a atividade no AVA. Professora, eu não tenho acesso ao AVA, não se preocupem. Quem está com problema, eu já conversei com o André, a pessoa não vai sair prejudicado, tá? Mas a atividade eu estou esperando no meu e-mail só até hoje. Então, quem não mandou, por favor, mandar, senão vai sair prejudicado sem a pontuação das atividades de sala. E vocês sabem que isso, querendo ou não, isso reprova, porque semestre passado eu tive alunos que passaram com notas maravilhosas em prova, por não fazer o AVA reprovou. Então, assim, não deixem isso acontecer, esse tipo de atividade, esse tipo de coisa acontecer, tá bom? E aí, semana que vem eu encontro vocês novamente para eu estar passando outra atividade e cobrar como pontuação de prova. Tudo bem, pessoal? Por hoje era o que eu tinha para falar com vocês. Vocês têm alguma dúvida? Oi. As atividades lá do portal não tem data para entregar, não, né? Olha, tem uma data, mas se eu não me engano é no final do semestre. Ah, tá certo. É porque da unidade passada a senhora deu um prazo lá para responder as questões e tal. Uhum. Eu faço isso. Em que sentido que eu faço isso? Primeiro, porque como isso me ajuda muito, né? Isso me ajuda muito no sentido de quando vocês conseguem acompanhar, né? Quando a gente estava em sala de aula, então acompanhar o conteúdo da aula do dia, fazer pré-aula, quando vocês vêm para a aula, já me facilita, querendo ou não, porque vocês já vêm com conhecimento do conteúdo e depois fica mais fácil só para tirar dúvida uma coisa ou outra. Então, aí eu para me ajudar nesse sentido, né? E como eu sei que eu só consigo isso de vocês muitas vezes se eu der pontuação, então eu cobrei os 200 pontos em cima disso por conta para mim ver se eu forçava vocês a acompanhar o conteúdo. Mas pelo AVA, esse prazo é até o final do semestre, viu? Tá certo, professor. Mais alguma dúvida, pessoal? Eu vou estar desligando aqui a gravação. Deixa eu desligar a gravação. Parei aqui.